Sim, meus amigos. Estamos ao vivo de novo com o nosso compadcast, episódio número 2. Hoje aqui com a gente na live os compadres Alberto Marques, Eduardo Rafael, Pedro Rista, equipe completa para vocês. Hoje a gente tem muita coisa para falar, uma resenha de alta qualidade, como vocês já estão acostumados. Vocês sabem que aqui o, o papo é de muita qualidade, todo mundo manja bastante, né? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse meio de semana, nos mata-matas da Libertadores da Sul-Americana. Não tem como não falar, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, e pode ser que agora mude um pouquinho a configuração do que está acontecendo lá. E também hoje foi o último dia da janela de transferência europeia. Muita coisa aconteceu hoje, muitas coisas para a gente falar sobre isso também, né? E para começar, a gente vai começar com os destaques iniciais. Chamo aqui o nosso compadre Alberto Marques, seu destaque inicial de hoje. Boa noite. Boa noite a todos. Meu destaque inicial hoje vai ser a atuação do Flamengo na vitória avassaladora contra o Vélez Sarsfield na Argentina. Primeiro jogo da semifinal da Libertadores, 4-0 Flamengo, fora o baile. E vamos ver o que a gente espera pro próximo jogo. Ou pra final já, né? É muito importante. Realmente o Flamengo passou o carro para cima do Vélez Sarsfield na Argentina. Nosso compadre Pedro Rista, boa noite para você, Pedro. Qual que é o seu destaque inicial? Boa noite, rapaziada. Meu destaque é aquilo, né? É fim da novela Cristiano Ronaldo. Ele fica no Manchester United, fechamento do mercado europeu. A gente vai conversar bastante sobre as transferências já executadas e as que se executaram no dia de hoje. É verdade, o Manchester United foi bem no mercado nessa janela. Acho que o Cristiano fez certo de ter ficado sim. E por último, mas não menos importante, o nosso compadre Eduardo Rafael, que é quem uniu todos os compadres nesse compadcast aqui. Qual que é seu destaque? Boa noite, Eduardo. Boa noite. O destaque é Jandrei e Igor Gomes, né? São Paulo perdemos de 3-1 para o Goianiense, precisando de um jogo espetacular no Morumbi para passar para a final. Já foi 3-1 também para o Flamengo na outra semifinal que está disputando, né? A diferença é que agora vai decidir em casa. Vamos ver. Então tem muita coisa para a gente conversar hoje. Fica com a gente. Você não vai se arrepender. Você sabe que aqui a gente tem a opinião bem qualificada. A gente fala bastante sobre o que você quer ouvir. Vamos começar então falando do prato quente do dia, digamos assim. Não se fala de outra coisa hoje, não se falou de outra coisa hoje aqui na imprensa esportiva do Brasil. Foi a excelente atuação do Flamengo ontem na Argentina pela semifinal da Libertadores para cima do Vélez Sarsfield, né? Contra tudo, contra todos, o Flamengo foi lá e mostrou um futebol de altíssimo nível. Vamos começar falando sobre isso aqui com o nosso compadre Alberto Marques. Alberto, você assistiu o jogo ontem? O que você pode falar pra gente? Como é que foi o jogo? Então, cara, foi uma atuação muito segura do Flamengo. Ganhou sem fazer esforço. O time cada vez se encaixando melhor. Mas ontem foi realmente diferente. Eu achei que o Flamengo teria ainda um pouco mais de dificuldade. Porque a gente está falando de um time argentino em Libertadores. Muita tradição, muita raça. Os caras nunca entram para brincar. Fora todo o lance do gramado, que eu achei também que ia acabar prejudicando o Flamengo. O Flamengo não tomou conhecimento disso. O Dorival conseguiu manter o time dentro do jogo. E o time jogou o que sabe e passou o carro, como você mesmo disse. Não tem jeito. É verdade, foi uma atuação de gala do Flamengo ontem. Ô Pedro, você que também assistiu o jogo, o que, que você tem a me dizer da atuação do Flamengo ontem? Lembrou de 2019, cara? Não, ontem é o seguinte. Ontem, se jogasse até hoje, o Vélez não fazia um gol também, viu, filho? Não tem como. Ontem o Flamengo passou o carro taticamente, ofensivamente, na vontade, na habilidade, na técnica, em tudo. E outra, o Flamengo tem destaques individuais que transformam o coletivo dele melhor que o do Vélez também, né? Porque eu vou te falar, o que jogou Pedro, o que jogou Gabigol e chupem essa manga, o que jogou o Rodinei, hein? Rodinei tá jogando muito, dando caneta no meio de campo. Esse Rodinei é destaque. É verdade, o time jogou muito bem ontem, Eduardo. Você acha que o Flamengo já está com a vaga na final garantida? Tem alguma chance do Já, Vélez Sarsfield de virar isso aí? o Flamengo já está garantido, assim. E para mim, o
foi muito discutível a questão, principalmente ali de colocar o time reserva do Flamengo contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro e tudo mais, mas assim, aos poucos a gente dá um pouco de razão também pro Dorival, porque pra mim o maior mérito dele tá sendo a gestão de vestiário. Porque eu fico impressionado com o que ele fez com o Gabigol. O Gabigol, ele não é destaque, ele não é o holofote do time, e o quanto ele trabalha, o quanto ele contribui pro Pedro fazer 3 gols, é gestão de vestiário. Então, colocar o time reserva no momento do brasileiro, o time titular entrar descansado, pra mim esse mérito dele, dessa gestão, é o reflexo pra mim é o Gabigol. Não faz biquinho, não reclama de nada, dá passo pra gol e sai comemorando a assistência. Isso pra mim é muito mérito do Dorival e essa gestão é pra brigar por tudo. Ontem ele até saiu Mas indignado do já, jogo, só que você vê que não foi por conta de como o Dorival colocou ele no jogo, foi porque ele perdeu gols incríveis ali, e a gente vê que ele tá agoniado, mas essa situação dele não se preocupar com a posição que ele joga, dele não esquentar com isso, dele sair da posição que ele jogava pra outra, tá sendo super de boa pra ele graças ao Dorival. Não, e ele deixar o papel dele, teoricamente, de ser o super-herói do time, ele deixar isso um pouco de lado, ele dá Uhum. espaço, principalmente que enquanto qualidade e momento, é o momento do Pedro, né? Então, ele dá esse espaço pra mim assim, não é mais ou o Pedro ou o Gabigol. O Gabigol tá se adaptando um pouco pro Pedro jogar e é o que mais é de diferente que o Val fez porque todos os outros fizeram. ele não fez gol ontem, mas ele deu 2 assistências, né, Pedro? E por falar nisso, já falaram aí, o seu Xará meteu 3 gols. Você acha que ele tá se aproximando da vaguinha dele aí no Catar? Não, a vaga já é dele. Se não for dele, cara, eu não sei o que tá passando na cabeça do Tite, porque eu tava dizendo aqui pra vocês em off que o Pedro não ser convocado para essa Copa do Mundo é a mesma coisa que o Romário não ser para de 2002, viu? Porque o Felipão deu sorte que a gente foi campeão, porque se a gente não tivesse sido campeão, a gente tava falando da não convocação do Romário até hoje. É um ponto, é um ponto. Alberto, E você tem eu alguma tenho, coisa? eu tenho só colocar mais uma coisinha aqui que eu tenho que dar uma cutucada do. Não é nem uma cutucada, é só uma discordada do nosso amigo Eduardo. É. Que ele disse que é legal o Gabigol ceder esse espaço pro Pedro. Não, o Pedro tá conquistando tudo sozinho. Demorou 1 ano e meio, 2 para ele conquistar esse espaço aí. Agora ele conquistou, já não tem mais cessão de espaço algum, não, porque o Gabigol, você vê ontem, ele precisa tanto de um gol, ele gosta tanto de fazer um gol, embora ele esteja jogando muito, mesmo sem fazer gol, e pro time ele tem jogado, que ele é substituído no 3-0 do Flamengo e sai puto. Ele sai com a cara fechada. Porque não fez gol que era aniversário dele, porque não fez gol porque é atacante e não é inveja do Pedro, porque ele atacante vive de E gol. perdeu o Ele gol do sabe que ele cara, tá né? jogando bem, mas ele gosta de fazer gol, né? E perdeu aquele gol sem goleiro, né? Aquela esquerdinha que falhou ali na rede do lado de fora, né? Fora outro cara a cara com o goleiro. Mas olha só, não, olha só. Eu quero falar uma parada aqui. Eu quero utilizar esse espaço aqui do podcast para falar uma parada Ih, importante. Porque, assim, cara, a gente tá chegando lá vem. numa parte do calendário brasileiro crucial, no qual o povo brasileiro vai precisar se expressar. Vai precisar se unir, porque quem tá chefiando o Brasil hoje, quem tá liderando o Brasil hoje, parece que não escuta, parece que não escuta o que o povo clama. Então acho que o povo tem que É piada, o André, é povo tem piada. que falar, o povo tem que falar, o povo tem que se expressar nessa época especial, porque não tá dando, cara. Você que é responsável pelo Ah, não. Brasil, você tem que escutar o povo. Esse homem que é responsável pelo Brasil tem que escutar o povo. O povo clama por Não me. quatro Não, não. coisas. O povo clama por 4 coisas hoje, tá? O André, eu vou falar pra quem eu tô Bora. falando, eu vou falar pra quem eu tô falando. Seu Tite, o povo hoje clama por Pedro como 9 da seleção. O povo hoje clama por Rodinei na lateral direita da seleção. E o Ah, povo hoje não. clama por Não. Davi Luiz e Léo Pereira na zaga. Porque não Ah, tomam não. gol. Não, 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 Os não, dois não, não, jogando não. juntos pelo Flamengo nunca tomaram um gol Corta o pelo Flamengo. microfone dele aí, produção. Não, ô, Albertinho. Está dito. Pô, até o Faltou Pedro o tava Roberto. excelente, tava indo bem, depois quebra A, isso a com o gente tá, Rodinei, a gente tá não. começando um podcast sério, um podcast de futebol Tu quer sério, falar de com alguma coisa séria, entretenimento, é Riz? lógico. Muito obrigado pela introdução no entretenimento, logo no início já, ô Albertinho. Aí, O Eduardo, o que Davi você Luiz, acha vamos disso? chamar, vamos chamar. Vamos chamar o Davi Luiz para enfrentar a Alemanha. Ele tem que dar alegria Ah, pro não, povo. não, pelo Ele tem amor que dar de alegria Deus, pro cara. povo.
Qual povo, né? Mas, O povo mas alemão? pra qual povo que ele vai dar alegria? Mas pra qual povo que ele vai dar alegria? Essa é a dúvida, né? Povo belga? Porra. Está Já deu dito. pro povo corintiano no final do Mundial 2012. Albertinho, para no Pedro que tá, ó, Não. show. Não tem mais discordância com o Pedro camisa 9 na seleção, né? Eu acho que ele Olha que você... não tem como. Não, ô Pedro, mas só pra amarrar ali o que eu falei, na verdade não é que o Gabigol cedeu espaço, é que eu sinto ele confortável ali de não ser o cara que fez 3 gols. Se ele tivesse feito um, ele saía feliz. O problema é que ele não fez nenhum. Mas ele não tem mais essa necessidade de ser o super-herói do time, que eu falo que ele cedeu espaço. Passa enquanto finalizador, camisa 9. E o Pedro, todo mundo sabia, né? O primeiro momento que ele assumisse ali é que, às vezes que ele assumiu a titularidade, foi no lugar do Dudu. Aí a gente não sabe internamente ali no vestiário o que acontecia, que o Pedro não jogava bem. Mas talvez por essa questão do vestiário do Gabigol sair, da influência que ele E tem. talvez por não a ter o partir do Gabigol momento do que lado. então, exatamente. Agora colocou os dois. O Gabigol ceder fisicamente esse espaço dentro do campo pra ele, aí, pô, aí a tendência é o que aconteceu. Foi bem mesmo. O Eduardo levantou um pouquinho antes aí a questão dos time reserva do Flamengo, de jogar o time reserva no Brasileiro. Agora tá dando certo na Libertadores. Cara, olha o time reserva do Flamengo, Eduardo. Se fosse o time reserva do Flamengo ontem contra o Vélez, tinha sido 4 também, 5 se bobear. Porque, velho, é muita qualidade ali, cara. Qual elenco do país que tem a qualidade que o Flamengo tem? Tipo, vou tirar aqui o Thiago Maia, quem entra? O Vidal. Que beleza, só o Vidal. Só o Vidal, entra aí o Vidal. Pô, cara, Aproveitando só que você está exemplo, falando né? disso, André, você está falando nisso, o Albertinho estava falando com a gente aqui, em off, que foi uma grata surpresa o que aconteceu ontem. Daí a gente até comentou que, pô, queria eu ter a preocupação do flamenguista, né? Que veio jogar contra o Corinthians, meteu 2-0 na Arena Corinthians e no segundo tempo podia ter liquidado a fatura ali para um 5-0. Daí foi no Morumbi, 3-1 no São Paulo. Daí vai na Argentina, 4-0 no Vélez. Putz, como eles estão sofrendo, hein, ô Andrezão? Muito. É um sofrimento sofrendo, não absurdo. E a última... Igualzinho nossos amigos são paulinos também, sofrem do mesmo jeito. Não, mas a melhor notícia ainda para os flamenguistas, né? É que o Davidson já foi eliminado da Libertadores, né? Davidson. Não, o Davidson tá no Cuiabá, não tá? Isso. Pois é. Essa é a melhor notícia Pois para o Flamengo. Pois é. Melhor notícia do Flamengo E é o que é Paulo Souza melhor? foi embora. Complemento de informação: o Davidson tá no Cuiabá e o Andrés Pereira foi embora. Não tem escorregão esse ano, hein? Foi pro Fulham, que assinou com o Ilha hoje, mas isso é mais pra frente. Então, pra fechar... Oi. André, pergunta pra você. Somente mérito, porque a gente sabe que é mérito do Flamengo, mas somente mérito do Flamengo ou o Vélez Sarsfield era uma equipe fraca? Aí é um ponto que eu queria tocar com vocês, porque como pode um time como o Vélez Sarsfield ter chegado nessa semifinal de Libertadores, cara? O time é muito, mas muito fraco. Ele é vice-lanterna do Campeonato Argentino e não é à toa, cara. É um time muito ruim, muito desorganizado, sabe assim? Um time que, por mais que tente fazer alguma coisa, criar alguma coisa, você vê que não tem criação nenhuma. O time não consegue nem pelas laterais chegar para cruzar uma bola na área. Entendeu? O time, você viu o Flamengo tocar a bola, se movimentar no meio, os caras perdidinhos ali, não sabia para onde vai, para onde marcar, nem posicionado, ou seja, ficar na linha, por exemplo, fechar aquela linha de 4, que os times costumam fazer, nem esse tipo de coisa eles estavam conseguindo fazer ontem. É claro que o Flamengo é o melhor time do Brasil atualmente, é o melhor time do futebol brasileiro, né? E aí pegar um time como o Vélez, esse Vélez, não é o Vélez que foi campeão da Libertadores em 93, em 94, não é outros Vélez que chegou em semifinal de Libertadores, Vélez campeão, não é aquele Vélez, entendeu? Tem a camisa, mas o time é muito fraco, cara. Me desculpe os flamenguistas, mas deveria ter sido 8, foi 4, mas deveria ter sido 8, porque a disparidade é gigante. Jogou treino, jogou igual treino. Depois tirou o pé também, não precisava. 4 tá bom, volta no Maracanã. Insistiu muito para dar o gol pro Gabigol também, né? Teve várias jogadas que saía ali, se rolasse pro outro lado, saía mais um gol. Daí forçavam no Gabigol, o Gabigol errava. Isso umas 3 vezes, isso, né?
Ah, mas faz parte. O Cristiano Ronaldo falou isso aí na entrevista, né? Fazer gol é igual pra tudo. Você fica batendo na trave, depois que sai o primeiro, sai tudo. Os lances. É verdade, tem isso também. É, Então, sobre o Flamengo, só para fechar a última coisa aqui, que, é a última, que a gente tem que falar, até porque foi falado depois do jogo também. Flamengo, a gente acha que já está na final, né? Acho que isso é consenso aqui entre a gente. O que vocês fariam no jogo de volta? Time reserva? Time titular? Muda a chavinha para o time titular jogar o brasileiro agora? O que vocês fariam se fosse o Dorival daqui para frente? Eduardo, você começa pra gente, por favor. Não, muda. Coloca o time reserva, até porque o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense e o Palmeiras não tem esses dois times. Ou o Palmeiras vai dividir a atenção, vai chegar cansado contra o Atlético Paranaense. Então, talvez o Palmeiras tenha uma tendência aí de poupar em um ou dois jogos. E o Flamengo tá 7 pontos atrás. Então, assim, pode ser o momento do time titular deixar ali bem próximo, porque uma coisa é você tá 7 pontos, outra coisa é tá 3. E principalmente com um jogo assim, se eu empatar o Flamengo tá atropelando. Então o Palmeiras é um time muito consistente, mas o Flamengo colocando o time titular agora, e eu acho que deveria, é para pressionar o Palmeiras. Porque assim, vai ter que contar com o tropeço do Palmeiras, mas o Flamengo tem que fazer a parte dele. Tem que virar a chavinha, coloca o reserva lá contra o Vélez, coloca o sub-12 contra o Vélez, que tá tudo certo, e foca no brasileiro agora. Até porque na Copa do Brasil também já passou. Ah, Complementa, Alberto. não, cara, é que tipo. Tá aí se encostando pra falar, cara. Complemente. Não, só pra completar que nós teremos dois jogadores. O Flamengo vai ter dois jogadores da zaga suspensos, né? Tomaram o segundo amarelo. E aí a gente. Vocês acham que foi forçado, que não foi? Eu achei que. Não, foi não. Pô, ficar essa semi 4-0 de vantagem no Maracanã, tendo um time em reserva competente, você não vai forçar um amarelinho pra garantir na final a dupla de zaga que vai pra Copa, que deveria ir pra Copa, aliás. O que você acha, Riz? Então, Eduardo, eu até cheguei a comentar isso com o Alberto, que foi o seguinte. Falei pro Albertinho, a gente comentou, você acha que foi forçado? Ele falou assim, acho que foi, parece que foi forçado, sim. E deve ter sido forçado porque, vamos descansar os zagueiros aí 4-0. Mas ainda que não fosse, Seria pelo poupar. técnico, ainda que não fosse pelo técnico, assim, eu como jogador ia forçar meu cartão amarelo, porque eu vou jogar um jogo desnecessário, 4-0 em casa, pra tomar pancada, porque o Vélez agora vem pra encrenca, né? O Vélez agora ele vem tentar reverter a vantagem no primeiro tempo, pra sair 2-0, 3-0 no primeiro tempo, se ele não conseguir, segundo tempo inteiro de porrada, porque ontem a gente viu no final do jogo já que eles já estavam criando uma encrenca, um ambiente hostil. Né? Então esse ambiente hostil aí pode ser muito prejudicial para jogadores titulares do Flamengo, porque o Arrascaeta toma uma pancada na canela e fica fora de final, semifinal e final de Copa do Brasil, semifinal e final de Libertadores e não chega para a reta final do Brasileiro. Um cara desse calibre, por mais que o Flamengo tenha elenco, entra com o time bem, entra com o time reserva, que é um puta time, que eles podem se dar o luxo a isso, que é um time que tem goleado no Campeonato Brasileiro, é o único time reserva que goleia, é o do Flamengo, e sai fora, 4-0, bicho. O Flamengo pode entrar com os meninos do Sub-17 que não vai tomar 4-0 do Vélez, cara. Era isso que eu ia citar. Você falou dos reservas, né? Mas eu acho que até alguns reservas precisam ser preservados. Porque joga o primeiro tempo, tudo bem, né? Coloca o primeiro tempo ali para dar aquela garantia, faz aquele 0-0 ou 1-0 Flamengo. Depois, você acha que é reserva importante? Você acha que a tendência de ser expulso, a tendência de uma expulsão, a tendência de uma lesão. Agora, a preocupação do Flamengo tem que ser essa, porque o resto, o resto acabou. Acabou. Então, assim, o cara é importante ainda, só pra molecada da base, sei lá como é que tá as inscrições aí da Libertadores. Mas coloca, você não tá nem aqui. Esse cara foi expulso, vai lá, sim, pode bater naquele lá que bateu em alguém, sim, fica à vontade. Não, fora que o Gabigol também tá com pendurado do amarelo, tipo, se ele tomar mais um, ele fica fora da final. Então, provavelmente é loucura. Não, o Gabigol não vai jogar, esquece. O Gabigol não vai E o jogar. Arrascaeta sentiu Ainda que... no último jogo, no jogo contra o Vélez. Ele sentiu, saiu. Porque já tava merda. apanhando. Ele já tava apanhando antes dos caras ter o resultado contra ainda, entendeu?
Por isso que eu acho interessante até o Não, e Pedro digo mais. jogando, porque ele é muito forte. E olha que ele só joga no físico. E é muito difícil ele se machucar com essas pancadinhas de argentino assim. Necessário, quando é uma lesão muscular. Mesmo o cara aguentando, é necessário o risco. Sim, O Não, risco de uma. O Pedro é o que menos tem que jogar, Albertinho. Porque embora ele jogue no corpo, faça o pivô, e aí o jeito que você tá falando. E aliás, ontem ele fez um pivô que ele enganou o zagueiro ali com a bola, que ele fingiu que foi para um lado e foi para o outro e cruzou, e o Felipe Luiz perdeu o gol. Que pivô maravilhoso. E ele é o que menos tem que jogar. Porque os caras vão bater nele, ele fez o hat-trick, os caras vão machucar ele e ele corre Tomar a risco bola de não bem, ir. O cara não corre risco de deixar de jogar duas finais. O cara corre risco de não ir pra Copa. yeah. Daí você Ele sabe do que é o pior? O pior ali é que, por exemplo, pelo menos eu acho que o Gabigol tá jogando bem, beleza. Mas se ele sair, se tiver uma lesão, alguma coisa, o Flamengo mantém um jeito de jogar com algum outro jogador. Ah, Everton Ribeiro, mesma coisa. O time inteiro, Arrascaeta e Pedro, pela qualidade, e Pedro pela função que faz, porque aí a gente vai falar até em futebol brasileiro depois, a gente não tem muito esse jogador. Esse cara pivô, que eu lembro muito do jogo aqui em São Paulo, Corinthians e Flamengo, eu fui perguntar pro técnico do Corinthians, por mais que vocês não gostem, as entrevistas dele são boas. Ele falou assim, mas o que a gente ia fazer? A gente esperando os caras ficando. A gente pressionava, eles tinham o Pedro, que aí quebrava a bola pra cima do Fagner, não tinha o que fazer, o Pedro dominava a bola e no Flamengo só tem ele. Então, se ele machuca, muda o jeito do Flamengo jogar. Então, por mais que ele aguente, mas é completamente desnecessário. Pedro e Arrascaeta. O resto, você discute qualidade, mas são substituíveis. Os dois mudam muito o jeito do Flamengo jogar. show de bola. E o Edu, eu tenho uma pergunta aqui pra vocês, pra você e pro Albertinho. Você acha que agora o Flamengo, já que a gente chegou nesse consenso, Flamengo na final, vamos poupar jogador. O Flamengo ainda tem adversário? Atlético Paranaense e Palmeiras é páreo? Qualquer um dos dois que vierem? Tem, Palmeiras é. Palmeiras é. Eu falo. O titular do Palmeiras é. O problema é se vai aguentar chegar até lá. E assim, eu acho que vai além da bola. Eu acho que é uma rivalidade hoje muito grande no Brasil, Flamengo e Palmeiras. Compara-se à Copa do Brasil se o Fluminense passar um Flamengo e Fluminense. Você vai um pouco além da qualidade da bola. Igual se for Flamengo e São Paulo, Flamengo e Corinthians, ainda é uma qualidade de bola. Rivalidade que hoje Flamengo e Palmeiras têm é jogo único, é Andrés Pereira escorregando, Davinho. Jogo que é complicado, sabe? Até contra o Atlético Paranaense. Imagina aquele ferrolho do Filipão. O Atlético Paranaense costuma incomodar o Flamengo. Ferrolho do É Filipão. isso. Eu acho que a Copa do Brasil tá muito mais no bolso, apesar dos pesares, se for clássico principalmente. Mas Libertadores, jogo único, qualquer um que passar ali, eu acho que vai dar trabalho sim. Até essa retranca do Atlético Paranaense também, do Filipão, ele conseguiu segurar um 0x0 no Maracanã pela Copa do Brasil. Não é. É que lá teve que sair, né? Oi? Teve que sair lá também. E É. jogando em casa, automaticamente você fica um pouco pressionado a atacar, né? Mas eu acho que o Felipão preferia 2 jogos no Maracanã pra tentar levar pro jogar em casa, viu? E você, Rissa, o que E você só acha? aprofundando, eu acho que o Flamengo tá na final e quem vier vai ser adversário duro. Embora o Flamengo tenha esse favoritismo, a gente estava conversando em off pro André, o André teve problemas técnicos aí, ele caiu. E a gente estava falando com ele disse que o Flamengo é favorito sobre os dois que vierem. E daí eu questionei ele, cara, o Flamengo está jogando um belíssimo futebol, o melhor futebol do Brasil, o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil. Tende a ser favorito. Mas se vier o Palmeiras, por exemplo, a gente está falando do bicampeão atual da Libertadores, de um time que tem recorde de vitórias na Libertadores, juntando nessa competição, juntando com a outra, que fez uma fase de grupo histórica com goleadas históricas e está numa semifinal pela terceira vez seguida de Libertadores e tem um puta de um time com um puta de um técnico. É tão favorito assim? Flamengo, né? É tão favorito assim? Essa que é a pergunta. Não é. Acho que não. Ainda mais sendo uma final única. Aproveitando o gancho aí do Rissa, né? Vamos puxar aí pro jogo do Palmeiras.
Palmeiras e Atlético Paranaense pela semifinal da Libertadores. Primeiro jogo lá na arena do Atlético, no tapetinho. Se bem que os dois são tapetinho, né? Não tem jeito. E aí, o que você achou do jogo, o Eduardo? Olha, eu achei que o jogo foi muito Filipão, mas eu não coloco isso de uma forma ruim. Porque assim, existe várias formas de você ganhar um jogo. Existe uma forma linda, plasticamente bonita, mas você tem que olhar o seu time, olhar o adversário. E tem hora que você ganhar é colocar lá Mourinho mesmo, sabe? Colocar ali o ônibus no gol e tá com parte de futebol. É uma estratégia. Muita gente ainda condena o Filipão como está jogando, mas eu não condeno não, eu acho que faz parte. Acho que o único time que se vira para ganhar. Ainda tem um jogador expulso. O Veiga, acho que o Veiga preocupa, né? O Veiga deu uma lesão nele ali. Ainda, se eu não me engano, é sem prazo para retornar. Então, Garoto. é isso. O Veiga também. Isso muda muito o Palmeiras. É isso. E aí, Andrezão? Palmeiras e Atlético E agora? Paranaense. Você tá de volta. A gente tá falando sobre qual vai ser o provável favorito, o provável resultado do jogo de volta Palmeiras e Atlético Paranaense. O que você acha? Tá mudo. Tá mutado. Tá mudo seu microfone. E Microfone. Aí. isso, E isso. agora? Pronto. Agora pode responder. Voltou? Primeiro pedir desculpa para vocês aí por ter caído, mas tecnologia é assim mesmo, né? Fica Não, na mão vambora. de vez em quando, mas consegui voltar. Palmeiras, né? Bom, jogo de volta aqui no Allianz, eu acho que o Palmeiras vai conseguir vencer o jogo, só que eu acho que teremos pênaltis. Eu acho que a gente vai para a disputa de pênaltis, e aí o Palmeiras já ganhou algumas disputas aí, Atlético Mineiro, vem passando nos pênaltis aí em alguns outros mata-matas que tiveram aí no passado, mas acho que dessa vez o Atlético vai acabar passando, hein? Pênaltis é interessante, eu não estava esperando por essa resposta sua, viu, André? E eu tenho uma curiosidade aqui, que você falou de pênaltis, agora minha cabeça tá fervilhando aqui, eu tô pensando aqui, será que a Bel vai descer para ouvir música de novo? Uma coisa é o Luxemburgo ser campeão e descer pro vestiário, né? Outra coisa é na hora dos pênaltis ali, que teoricamente o psicológico pesa muito. O nosso general descer pro vestiário, feio, hein? Muito feio. Muito feio. Não pode. Eu acho que vai ter pênalti. O Abel vai descer pro vestiário como ele tem feito ultimamente, porque parece ser uma superstição dele agora. Só que Ele dessa só vez ganhou ele uma. volta. Deu tudo isso. Talvez ele não voltar. Não, assim, vai ser, assim, eu falei, o Atlético vai passar, acho que vai ter pênalti, vai ser um jogo muito difícil, acho que vai ser um jogo bem parelho, tá? Dessa vez nem o gramado, o tipo do gramado influencia tanto, porque o Palmeiras tem um gramado que é 90% sintético, né? Para o Atlético Paranaense que joga num gramado 100% sintético, não vai fazer tanta diferença na velocidade da bola, na velocidade do jogo, né? E a gente sabe como o Filipão consegue trabalhar o time dele quando ele precisa segurar uma vantagem. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer? Ele ganhou uma Libertadores em 99, que o time dele não era o melhor. O Corinthians era bem melhor que o Palmeiras passou. Porque ele fez uma vantagem no primeiro jogo e até perdeu a vantagem, mas foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis o Marcos acabou decidindo, né? Mas assim, o know-how que o Filipão tem nessa situação vai pesar muito a favor do Atlético, eu acho. E a fase que o goleiro do Atlético Paranaense, o Bento, está vivendo também, para mim, vai fazer uma diferença, cara. Aliás, que escola de goleiros que o Atlético está fazendo, hein? O Everton, o Santos, agora Bento. Tá numa, né? Eu diria que é quase tão boa quanto a do Palmeiras, que ainda é melhor. A do Palmeiras é excelente, né? Não dá para falar também. Desde do Zete, Veloso, né? Marcos, vem lá de trás. Mas, pouquinho por fora que eu estava aí, vocês já passaram do jogo de ida, já falaram o que aconteceu Falamos lá Flamengo, já colocamos o Flamengo como... Colocamos Já e isso, questionei que o Flamengo é favorito numa provável final entre Palmeiras e Atlético,
ou Palmeiras ou Atlético Paranaense, se ele ainda continua favorito. Já falamos sobre isso e agora a gente estava falando sobre o jogo Palmeiras e Atlético Paranaense. Perfeito, é isso mesmo. Chegou Bom, minha nesse opinião caso. é essa que eu sei para vocês, cara, que eu acho que, apesar do jogo, que eu acho que vai ser um jogo parelho, apesar de achar que o Palmeiras vai ganhar o jogo, eu acho que é o Furacão que vai para essa final. Segunda final do Furacão de Libertadores, hein? Lembrando que já fez uma final contra o São Paulo. eu lembro. Você lembra, né, Eduardo? Eduardo lembra bem. Era um É o time bom Tardelli aquele também. Atlético Paranaense, hein? Era um time É o bom, Tardelli. tinha Jadson, Lembrando que pro Dagobert. no jogo de volta vai ter o Rafael Veiga de fora, né? Mas vai ter o Gustavo Scarpa de volta. Rony. Mas no meio do Palmeiras, sinceramente, pra mim, quem tira coelho de cartola é o Veiga, viu? Eu acho que Se ele não hoje eu acho que é o Scarpa. Ih, Hoje. Cara, aí falando de coelho de cartola, eu não acho que o Palmeiras precise de um jogador que tire um coelho da cartola, cara. O Palmeiras, ele é muito consistente no sistema defensivo que o Abel Ferreira montou, né? É muito Mas difícil nesse fazer jogo gol contra o no Atlético Palmeiras. Paranaense, Tá bom, né? com essa retranca do Filipão, vai precisar tirar a coelho da cartola. Será? porque o Atlético Paranaense foi Precisa. atrás. Foi 0x0 no Maracanã. Mas a grande questão é, o Palmeiras vai tomar gol do Atlético, do Furacão, lá em São Paulo? Eu acho difícil, cara. Não, mas já É tomou muito provável que aqui, esse jogo é isso que termine eles 1x0 querem. pro Palmeiras. Aqui não, né? Não, Na mas casa pô, do Atlético. Já tá 1x0 pro Atlético. Imagina se o Atlético Paranaense fizesse 1x0 no Flamengo e fosse jogar no Maracanã. O jogo de volta. É completamente diferente. A gente brincou aqui que o Atlético Paranaense queria fazer 2 jogos no Maracanã. O problema foi jogar em casa. Mas Flamengo com o Furacão, ele tem, né? Tá tendo um histórico aí de confrontos equilibrados e tudo mais. Tem nada. Mas, numa possível final de Libertadores, o Flamengo é muito favorito, cara. Contra o Atlético Paranaense. Contra o Palmeiras, Muito. menos, mas continua favorito. Não, favorito é, mas jogo único, cara. Jogo único é complicado. Jogo único diminui um pouquinho essa coisa do ida e volta, né? A gente que acompanha ali a Champions League sabe que um jogo só, né, pode acontecer muita coisa, né? Próprio segundo título do Chelsea agora contra o City, para mim o City era amplamente favorito, né? E o Chelsea foi lá e ganhou. Então, assim, né? A última temporada mesmo, Eduardo, Real Madrid e Liverpool, para mim o Liverpool era um time muito mais preparado, um time melhor que o Real. Não estou falando da camisa do Real, não estou falando do tamanho do time, eu estou falando dos 11 em campo, entendeu? O Liverpool para mim era favorito, perdeu. Eliminou lá no PSG, pô. Era pra ser eliminado no O que foi, Pedro? O que você apontou aí que eu não vi? Não Se dá pra tivesse ver, lá no não final. dá pra ver, tá muito É o pequeno, único já que falei. derruba. Não, Tá deixa eu muito falar. pequeno. Aproveitar que vocês estão falando, senhor, vocês estavam falando aí, só pra gente não perder o foco, do Atlético Paranaense, do Palmeiras e do Flamengo, da rivalidade entre os dois, do tamanho desse jogo. E esse jogo que já teve no segundo turno, tem alguma influência pro Campeonato Brasileiro? O Flamengo ainda tem fôlego para chegar, o Palmeiras só perde para ele. O que vocês acham? Palmeiras tem que dar pra mim. Agora mudando um pouquinho pro Campeonato Brasileiro? É porque assim, pra mim, eu não tô comparando futebol, tá? Só tô comparando a consistência contra time pequeno. Pra mim, o Palmeiras me lembra um pouco o City, de que a gente tava brincando aqui em off, né? De que tava 2x0 pro City um jogo. Eu nem fui ver o jogo, porque eu sabia que ia virar. Você não vai escorregar em time pequeno, sabe? O Palmeiras me parece isso no brasileiro, de que a chance de perder ponto em time pequeno é pouquíssima. É pouquíssima. E aí o Flamengo tem que Vou colocar continuar a tabela tentando aqui. pra qualquer Eduardo, coisa aproveitar. Eduardo, ó, eu entendo que o Palmeiras é um time consistente, que é um time que dificilmente perde pontos para adversários mais fracos, mas a gente tem que lembrar também que o Palmeiras começou a preparação dele para a temporada quase 2 meses antes de todo mundo, cara. Em algum momento da temporada vai cobrar o preço. Para mim já está cobrando. O Palmeiras está tendo uma queda de rendimento. Olha os últimos 4 jogos do Palmeiras. Não, explica para quem tá ouvindo, André, por que começou antes que todo mundo? O Palmeiras começou antes de todo mundo porque teve que jogar o Mundial de Clubes no começo do ano, né? Isso. Por conta disso. O Palmeiras tem o grande objetivo de ser campeão mundial, a gente sabe, então começou com uma preparação forte já, bem antes de todo mundo, porque queria chegar no Mundial voando, não conseguiu ganhar, perdeu para o Chelsea, mas
encarou o jogo, para mim até conseguiu jogar o jogo, perdeu, faz parte, até é compreensível, eu acho muito difícil o time sul-americano voltar a ganhar tão cedo, e continuar do jeito que tá? Mas assim, teve que se preparar para isso. Antes de todo mundo lá naquela pré-temporada, a gente ainda nem tinha voltado e o Palmeiras já tinha voltado, já estava naquela correria para chegar voando no Mundial. Então, quando começou Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, o Palmeiras estava bem à frente de todo mundo, fisicamente falando mesmo. Estava num momento melhor. Só que eu não acho que 7 pontos seja gordura suficiente para o Palmeiras agora, no momento já de declínio físico, de declínio do time já sentindo mais, tendo mais lesões. A gente pode ver que vira e mexe jogadores saindo. O Rafael Veiga se machucou no último jogo, por exemplo, né? Tem até o começo de novembro, aí, o meio de novembro, para jogar. Será que vai aguentar nesse ritmo? Eu não sei se aguenta, cara. E 7 pontos não é uma diferença tão grande que o Palmeiras possa se dar o luxo de falar assim, opa, nesse jogo aqui vamos dar uma segurada, vamos pôr os reservas aqui. Se fizer isso, o Flamengo chega. Entendeu? Até porque o Abel não faz isso, né? Isso não é postura do Abel, né? Isso. Ele joga com os 11 ideais. O Flamengo não precisa mais se dividir, em teoria. Pelo menos por enquanto. Porque tem 2 finais, em teoria, garantidas aí na mão. Mesmo que jogue com as reservas contra o São Paulo e contra o Vélez, acho que garante as 2 finais. Aí pode pôr os titulares no Brasileiro nesse período, cara. Então eu não sei se o Palmeiras é tão favorito assim. Ele é o favorito para ser campeão brasileiro. Continua sendo. Mas eu não sei se 7 pontos são uma garantia tão grande assim nesse momento, cara. E com muitos jogos fora de casa também, né? O Palmeiras, nessa reta final. O Flamengo joga mais em casa do que o Palmeiras. Por exemplo, você tem aí a tabela, Bertinho? Olha aí nesse final de semana já para você ver a rodada. Eu tenho o Palmeiras, o Palmeiras vai encarar o Bragantino em Bragança. O Palmeiras vai encarar o Bragantino em Bragança Paulista. Isso. Nessa rodada já. Mas eu não sei se... Irmão, mas vou te falar. Ponto nesse jogo, cara. Mas eu posso falar, Roberto, André, o Palmeiras vem de Fluminense e Flamengo com 2 empates. Encarar Red Bull Bragantino em Bragança é mole. É mole, porque ó, a gente gosta do Bragantino, a gente elogia o patrocinador, mas o Bragantino hoje em dia tá vivendo da fama do patrocinador, porque tá jogando mal. O Bragantino não tá rendendo o que investiu. Você entendeu? O Palmeiras vai... Pedro falando, acredito que o Palmeiras vai passar o carro em Bragança. Ah, não sei, não tenho essa certeza não, Pedro. O Corinthians ganhou do Bragantino aí no último jogo, mas o Bragantino jogou muito melhor, teve várias chances, o Cássio foi melhor em campo. Cara. Mas Corinthians é outra história, né? O Corinthians é essa adrenalina. Mas todo era em tempo, casa, né? Pedro, era jogando em Itaquera, na Neoquímica. O Bragantino tem sim um bom time, cara. Pode incomodar o Palmeiras, o Palmeiras pode perder ponto nessa rodada já, cara. Poder sempre pode, futebol é futebol, eu só tô falando que eu não acredito. É porque é o jogo entre os jogos da Libertadores também, né? Tem isso. Então, você vai falar, passar o carro, eu acho que não vai, mas a cara do Palmeiras é ganhar esse jogo de 2-1 aos 49 com o gol do Gustavo Gomes. Né? Ai, meu Deus. Eu acho que ponto pra perder o Palmeiras pode ter encrenca contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, que é lá. E lá no final também eu acho que ele pode se enrolar com o Internacional na última rodada. Fora isso é complicado. Não, pra mim é isso. Não, tem o Atlético Paranaense também na casa do Atlético. Mantém o ritmo que tá. E se manter, eu acho que o Palmeiras pode dar brecha, mas não vai dar muita, não. O Flamengo cair um pouquinho, não chega, não. Não vai perder muito, não. Mas a gente tá falando de um campeonato brasileiro, cara. Não é igual você falar de um campeonato espanhol que o Real Madrid vai jogar contra o Getafe e você sabe que o Real Madrid vai ganhar. A questão é de quanto. Aqui não é assim, cara. Se o Palmeiras for jogar contra o Cuiabá, em Cuiabá, você não pode garantir que o Palmeiras vai ganhar o jogo. Mas o Palmeiras tem jogado assim. O Palmeiras tá não pode, porque é desumano jogar em Cuiabá. Você joga no sol de 40 graus naquela porcaria daquela arena Pantanal lá, cara. E quando você vai jogar num domingo às 4 da tarde, você sai de lá cozido. Daí até o time que nem o Palmeiras não aguenta o tranco lá do Cuiabá. É que nem jogar na altitude, jogar lá em Cuiabá. É desumano. Bom, enfim. O Campeonato Brasileiro a gente vai focar mais um pouquinho na frente aí. A gente já está até adiantando um pouquinho no assunto, mas só voltando aqui, teve mais um mata-mata esse final de semana, né? A gente já falou da Libertadores, mas teve a Sul-Americana também.
também está nas semifinais, também tem brasileiro envolvido, né? Esse meio A gente de semana, né? Esse meio de semana, a gente precisa falar disso. Numa das pernas, que não tem brasileiro, que é o Independente Del Valle do Equador e o Melgar do Peru, acho que já meio está definido. O Independente Del Valle ganhou de 3-0 do Melgar. Também não vejo como o time peruano buscar essa virada. Pra desespero do Mano Menezes, né, cara? Dos gaúchos, né? Porque a Então, gente né? sabia que ia acontecer isso, né? Se o Inter desse essa pipocada que ele deu, né? Então, e daí o Del Valle está na final. Ah, mas o Del Valle já foi campeão da Sul-Americana, já foi finalista de Libertadores. É um time que investe bem em jogadores jovens. Não é como é que o pessoal costuma falar? Um cachorro morto, né? Não é chegar lá e bater num cachorro morto, tá? Independente Del Valle tem qualidade, é um time que tem que tomar cuidado. Só que do lado brasileiro, né? Agora há pouco acabou o jogo em Goiânia, jogando no Serra Dourada. O Atlético normalmente estava jogando no estádio dele, mas mandou o jogo no Serra Dourada, até por questões de público, né? Porque não pode mais jogar em casa, porque o estádio dele não comporta mais. Fez o jogo contra o São Paulo. Jogo contra o São Paulo, semifinal, todo mundo esperando o São Paulo favorito, vai estar na final e tudo mais. E não é que o Atlético Goianiense ganhou de 3-1. 3-1. E aí, meus queridos, o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente? São Paulo pode reverter esse placar lá no Morumbi, ou Pedro? Até porque se esperava um bom jogo do São Paulo, porque é o jogo da temporada, segundo os próprios São Paulinos, né? Segundo as próprias entrevistas, nós estamos numa situação difícil no Brasileiro. Tem 3-1 contra o Flamengo, já no Morumbi, numa Copa do Brasil, ou seja, um resultado muito difícil de reverter. E as fichas foram jogadas na mesa hoje. E daí sai de Goiânia com 3-1, por mais que se tenha capacidade de reversão desse resultado aqui no Morumbi, é um resultado difícil de você igualar, né? Porque você tem que entrar ligado 100%, porque se tomar um gol no início do jogo, o moral dos jogadores já cai, né? A missão já fica mais difícil, né? Então, eu prefiro ouvir o Eduardo, nosso amigo. Mas calma. O Eduardo vai entrar porque tem um quadro especial para esses casos específicos, que é o tirista da rodada do Eduardo. Eduardo, eu acho que o seu tirista tá nesse jogo de hoje. Manda bala aí que a gente quer saber. Ele tava no jogo, né? Provavelmente. Ele tava no jogo. Esse meu tirista, ele jogou o primeiro tempo, né? No segundo tempo ele não veio. Ô, meu Igor Gomes, vou falar pra você, meu amigo, assim. E além de tudo, a gente tem que ouvir que a pedida de renovação dele era gigantesca. O São Paulo não tava falando não sei como é que vai ser agora, né? Mas uma coisa que eu vou te falar, apesar do tirista da rodada aí, né? Uma coisa, eu tô gostando do trabalho do Rogério Ceni. Mas uma coisa é clara, a gente já chegou a elogiar aí no grupo o jogo do Palmeiras com 10 contra o Atlético Mineiro, né? O Rogério Ceni não sabe jogar com 10. Porque tomou um sufoco danado do Ceará. Danado. E agora o Atlético Goianiense matou ali 3-1, eliminatório ainda não, né? Porque Morumbi tem a camisa, enfim. Acho que dá pra acreditar. Mas sofreu demais. Não dá também. Acho que 1-1, você tá com 10, dá pra você armar um esqueminha ali pra você ficar mais recuado. Joga por esse 1-1, recua o time atrás da linha da bola. Rogério não sabe. Isso daí é fato que precisa mudar. Porque não era pro São Paulo ter sofrido tanto ali, mesmo com 10. Joga protegendo a casinha, né? Joga ali, leva 1-1 pro Morumbi. 3-1, complica. 3-1, o jogo é outro, eliminatória é outra. O Jandrei também deu uma vacilada no gol, né? A torcida tá pegando bastante no pé dele, além do Igor Gomes. E agora é Galvão Bueno, né? Haja coração pro Morumbi. Meus amigos. Alberto, Ah, cara. você acha que o São Paulo vai ter força para reverter isso? Então, mas vou tomar como base aí o jogo que o São Paulo fez contra o Flamengo, que eu acho que das últimas. Eu acho que o Alberto, só um minuto, Alberto. Eu acho que você tinha que entrar assim toda vez que o André te chamasse. Primeiro, o São Paulo não é o Flamengo. Agora eu posso falar. Porque ele tá mal acostumado, Andrezão. Pera aí. Ó, não, olha ele só. tá rindo da nossa cara, Andrezão. Barriga cheia.
É, Não, olha só. O São Paulo vem de 4 derrotas, né? Mas o melhor jogo foi contra o Flamengo. Que o time teve boas oportunidades, fez um bom controle de jogo. E eu até achei que o São Paulo iria vir mais apegado a esse jogo hoje. Ia falar, não, vamos tentar jogar que nem a gente fez contra o Flamengo pra controlar mais o jogo, não dar chance pro Atlético Goianiense. Mas pelo visto a vaca foi pro brejo. Eu tenho algumas críticas, como eu já falei pra vocês, sobre o trabalho do Rogério Ceni. Porém, acho que ele é bom o suficiente para fazer o São Paulo reverter esse placar em casa. O time do São Paulo tem oportunidade, tem chance disso, tem elenco para isso. E também para não ficar brigando por rebaixamento, como a gente vai falar depois mais pra frente sobre o brasileiro. Só lembrando que o Atlético Goianiense também abriu 2 gols de vantagem contra um time paulista na Copa do Brasil, no caso o Corinthians, e a gente viu o que aconteceu na volta, né? Foi engolido, o Corinthians ganhou de 4-1 com facilidade, passou o carro no Atlético, o Atlético Mas trocou o Goianiense, técnico também, né? Era o Jorginho, não era? e depois desse jogo o Jorginho caiu, É. né? Então, assim, mesmo pra ver se os assim, jogadores aprenderam a lição, né? mas eu acho que está em aberto. Eu acho que o São Paulo está vivo sim, o São Paulo tem bastante chance. O Morumbi tem ficado lotado nos últimos jogos do São Paulo, a torcida tem apoiado. Isso é A um média do São ponto. Paulo esse ano tem sido 33 mil pessoas. Então, assim, eu acho que Sim, tem tudo. sim, Como tá cheio, realmente tá lotado, porque de tudo que pode falar do São Paulo esse ano, a torcida tem sido algo muito bacana. sim. E além de tudo, o São Paulo tem camisa, né? Se você for comparar as duas camisas no varal ali, põe a do São Paulo e a do Atlético Goianiense, vai envergar a do tricolor, né? A outra vai ficar só um pouquinho ali, né? Então eu acho que o São Paulo ainda está vivo, tem grande chance de ir para a final. E indo para a final, Eduardo, teria salvar a temporada? Sim, até porque financeiramente o São Paulo já vem numa temporada boa, falando financeiramente, porque semifinal de Copa do Brasil que paga muito bem, chegando eventualmente numa final de Sul-Americana. As vendas de Casimiro, de Antony, de tudo que o São Paulo vendeu, financeiramente, enquanto balanço, o São Paulo vem bem. Agora precisa esportivamente também garantir alguma coisa, né? E o último título de expressão do São Paulo, tirando o Paulista, tem 10 anos, que é a própria Sul-Americana, né? No Então jogo que não seria. acabou, né? Então, o jogo do Lucas, né? O Lucas, o famoso algodão ali Eu, no nariz. aproveitando a deixa aí, o Albertinho, você acha seria essa a única chance do São Paulo ir para Libertadores ano que vem? Ah, Ou é. ainda Não, consegue ir pelo brasileiro? não. Pelo brasileiro não, e nem pela Copa do Brasil. Pelo A Copa brasileiro do não. Brasil eu já não tô nem contando mais, porque é o Flamengo. Eu já disse para você, é o Flamengo. Os outros times não são o Não. Flamengo, né? É, Então, porque é aquilo, teria que fazer uma campanha muito boa, uma arrancada assim, muito boa e contar, hein? Eu acho que mesmo fazendo bons resultados daqui pra frente, virando a chavinha, ainda teria que contar aí com o Flamengo ganhando uma Copa do Brasil e aí desce uma vaga ali, ou aí um outro clube ali do G4, o G6 ganhando uma Copa, Estamos de volta, um pequeno probleminha técnico aí que a gente teve na nosso podcast aqui, mas vamos dar continuidade de onde a gente parou. O Alberto estava falando sobre as chances do São Paulo se classificar para a Libertadores do próximo ano. Pelo brasileiro, acho que não vai dar, né? Tem que ter a Sul-Americana, não é isso? É, exatamente. Eu acho que só se tiver como eu falei, uma arrancada absurda do São Paulo, uma virada de chave enorme e também contar com algum ganho algum título de time que já esteja no G6 para garantir mais uma vaguinha ali para baixo. Só isso mesmo. De resto é Beleza. brigar para não cair. Se não virar essa chave. Beleza. E já que a gente está tocando no assunto Campeonato Brasileiro, né? Vamos aproveitar aqui e vamos falar um pouquinho sobre o nosso campeonato. Está chegando na rodada 25 agora nesse final de semana. Depois dela vão faltar só 13 para terminar. Perdão. Atualmente o Palmeiras é o líder, tem 7 pontos de vantagem para o Flamengo, que nem a gente já falou anteriormente, né? E aí eu faço a pergunta para vocês. E
E assim, é uma pergunta que a gente precisa mesmo entrar nesse assunto. O campeonato está decidido ou ainda está em aberto? Vocês acham que dá para chegar? E, se der para chegar, quem você acha que está nessa briga para chegar? Só o Flamengo? Fluminense também? Corinthians? Inter? Pedro, começar com você. O que você acha? Chegar onde, meu presidente? Chegar no título ou chegar no G4 ou chegar no G6? O Palmeiras já é o campeão ou não? O título é o seguinte, minha opinião é a seguinte, o Palmeiras só perde para ele mesmo. E se perder vai ser pro Flamengo. Ponto. Porque a gente tem 14 rodadas aí sobrando, né? De campeonato, o que resta de campeonato. Nessas 14 rodadas, eu acredito que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras vai ir bem. E o Palmeiras só vai perder o título pro Flamengo não por derrotas, mas sim se ele empatar mais do que o Flamengo. Porque são 7 pontos para ser tirados. Se o Palmeiras tem 2 empates e o Flamengo vem de 2 vitórias, já tira 4 pontos. Então não dá para derrapar nem empatando mais, porque o nível do Flamengo tá altíssimo, vindo com a quinta marcha ali no retrovisor do Palmeiras. Só que o Palmeiras também vem mantendo uma sequência bem legal. O Palmeiras é o time que não empata, ele só ganha. Ele empatou agora com o Flamengo e com o Fluminense só porque são 2 puta adversários, e agora que ele vai lá pra Bragança jogar com o Red Bull, ele vai se provar de novo e ver se mantém naquela sequência de vitórias sem parar ou se deu uma virada na chavinha aí. Essas próximas rodadas aí, 2, 3, vão ser decisivas para ver o que a gente pode esperar daqui pro final do campeonato. Alberto, você concorda com o Pedro? Você acha que é isso mesmo? É só o Flamengo a caça do Palmeiras? Ou tem mais gente aí nessa briga? Ah, cara, eu acho que é só o Flamengo. Eu coloco o Flamengo e o Fluminense, tá? Não vou ser tão absurdo esse ponto, mas assim, só por cota também. Se o Palmeiras derrapar, como o Rissa falou, quem tá na quinta marcha ali atrás é o Flamengo, é o que tem mais elenco, tem mais capacidade de chegar lá, tá mais embalado, tá no melhor momento. O Fluminense já derrapou em alguns jogos cruciais. Eu acho que realmente, se não for o Palmeiras, o favorito vai ser o Flamengo. Só que o Palmeiras tem um elenco muito forte, como ele falou, não perde, sempre arrancando 3 pontos ali, com uma vitóriazinha com 2-1, o Eduardo falou já aí também antes. Então eu acho que é bem difícil tirar o Palmeiras desse título, cara. Eduardo, o que você acha? O Palmeiras já é campeão? O único risco do Palmeiras é o Palmeiras ser finalista da Libertadores. Se o Palmeiras for finalista da Libertadores, corre o risco de não ser campeão brasileiro. Porque se ele é eliminado agora pelo Atlético Paranaense, esse time vai virar o Campeonato Brasileiro forte e salva-vida, que aí, sinceramente, eu acho que esquece. Agora, se ele for finalista da Libertadores, corre o risco de não ter a Libertadores e não ter o Brasileiro. É curioso como uma notícia boa pro Palmeiras corre o risco dele perder 2 títulos. Porque eu acho que se perde pro Atlético Paranaense agora, final da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense, Palmeiras campeão brasileiro. Fora isso, o risco é passar para a final. É interessante, porque realmente o que você falou que faz sentido mesmo. Palmeiras passando para a final são mais rodadas do brasileiro que ele tem que administrar, né? Até chegar à final da Libertadores. É isso mesmo. Pedro, você concorda com o Eduardo? Acha que a final da Libertadores pode prejudicar o Palmeiras no brasileiro? Acho que não, porque daí ela vai jogar com o time titular o tempo inteiro no brasileiro e a final da Libertadores vai ser depois da Copa? Não. Isso é em outubro. É no final de outubro. Mas até chegar na final da Libertadores, que o Palmeiras poupe jogadores para jogar a final da Libertadores, vai poupar 2 rodadas do brasileiro. São os 2 empates que você falou, ué. Os 2 empates que a gente falou, mas não vai poupar, mas conhecendo o Abel, ele não vai poupar time todo. Ele não faz que nem o Dorival tá fazendo no Flamengo. Ele poupa uma peça ou outra, deixa o Scarpa lá no meio, daí ele poupa outra peça ou outra e deixa o Rony no ataque. Ele é assim, cara, ele não poupa todo mundo. Então não dá pra saber. Eu não acho que o Palmeiras perde força se ele for pra final da Libertadores. De verdade. Ô André, você tem a data da final da Libertadores aí? Eu vou pegar a data. Mas ó, só pra complemento, eu não acho que o Palmeiras perde força.
se ele for para a final da Libertadores. Mas o Flamengo perde força se ele cair em qualquer uma dessas duas competições mata-mata. Então, Pedro, eu vou pelo sentido contrário do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ganha força, ganha uma motivação, ganha uma gana gigantesca se não chegar na final da Libertadores. Uhum. Se ele chegar na final, ele vai tentar ainda equilibrar as suas competições, ainda estar no banho-maria. Eu acho que pode ser preocupante. Se ele não ganha, ele vai vir com uma gana no brasileiro. Tipo, é o que sobrou pra mim. E aí eu acho simplesmente que esquece. Mas pelo sentido contrário. Não do desgaste. Pra mim é o banho-maria da final da Libertadores que pode preocupar. E o contrário, se é eliminado, vai numa gana gigantesca ali pra ser campeão. Bom, O Palmeiras, a gente fica nessa incógnita com o Palmeiras porque a gente vê uma postura diferente das duas diretorias, né? Palmeiras e Flamengo, pelo menos eu acho isso, que é o seguinte: o Flamengo, quando ele tá no sufoco, ele precisa mostrar resultado, assim, a gente tem um time, um elenco fantástico, mas a gente precisa começar a ganhar, ele contrata a cara para resolver. Por exemplo, sai o Gerson, o cara contrata o Andréas Pereira, contrata o Vidal agora, que sai o Andréas Pereira. Eles têm umas peças de reposição dos jogadores dele para resolver. Saiu o atacante lá, o Bruno Henrique se machucou, veio o Everton Cebolinha, eles contratam os caras para resolver. Palmeiras não, o Palmeiras ainda não tem tanto dinheiro quanto o Flamengo e ele contrata cara que ele depende de aposta também, cara que tá bem em outro lugar e ele bota para jogar para ele vender melhor depois, que é o caso desse Flaco Lopes aí, desse tal de Merentiel. Ele não trouxe os caras para resolver, ele trouxe os caras com potencial de desenvolver no time para ele vender depois ou que renda no time, mas não trouxe para resolver. Por exemplo, nossa, precisamos de um atacante, vamos trazer o Diego Costa que ele tá no mercado, não traz os caras para resolver, você entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Então fica essa incógnita do Palmeiras se vai chegar ou não, mas o Abel tem se mostrado um puta técnico que tá chegando. Então eu não consigo cravar para vocês se a final da Libertadores vai atrapalhar o Palmeiras, porque eu acho que não. Eu acho que eles vão continuar dando aquele sangue. e é o título que falta para o Abel Ferreira, né? Ele não foi campeão brasileiro. Já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou o Paulista, já ganhou o Libertadores, mas não ganhou o brasileiro, né? Falta o Mundial. Não, mas daí é um patamar um pouquinho acima, né? Tô falando dentro aqui do... Deixou pingando as chutes. Deixou Eu tô pingando as vendo. chutes. Tô vendo. Mas uma curiosidade aí que a gente olha a tabela aqui, a gente vê que o Flamengo tá aí 43 pontos, só que um pontinho atrás tem Fluminense, Corinthians e Internacional. Só o Albertinho diz que o Fluminense pode chegar. Nenhum desses três tem chance de nada. Nada. Não. É só São G4 favoritos mesmo e para olha terceiro, lá. quarto e quinto. São favoritos para terceiro, quarto e quinto. Eu falei que Palmeiras e Flamengo estão brigando pela ponta porque esses times são estáveis. Esses outros três que você citou são instáveis, cara. Eles vão empatar, eles vão perder jogo que não pode perder, vão ganhar jogo que não tá esperando ganhar. Esses outros três times são malucos, entendeu? Ainda não conseguiu aquela estabilidade Flamengo e Palmeiras ainda. Então, o Flamengo e o Palmeiras tá um patamar acima na prateleira, por isso que não dá pra apostar nesses times aí. Você pode apostar como um azarão, mas cravar não dá pra cravar não. E outra pergunta que eu tenho que fazer para vocês. Dos 6 primeiros colocados hoje, que seriam o grupo da Libertadores: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Inter e Atlético Paranaense. Alguma surpresa aí? Eu Você acho. falando do mesmo Acho O que Fluminense. Você acreditava nesse Fluminense antes do Pepe Diniz chegar? O Fluminense, pai. Fluminense. Se não fosse Pepe Diniz, ia ser campanha Fluminense, 14º, 13º colocado ali. Eu acho que a maior surpresa não é nem quem tá. Eu acho que a maior surpresa nem quem tá, é quem não está, o Atlético Mineiro. Aí que eu ia chegar. Mas também não só ele, você tá falando do Pepe Diniz, né? Não desmerece o Filipão não, meu amigo. Assim, Não, tira o pelo Filipão da contrário. temporada. É 12º. Jogar de peito aberto com todo mundo, é 12º. Não, o Atlético Paranaense é um grande time já há alguns anos, não é 12º não. Um bom time, pega esse time dele e muda o jeito de jogar.
Pra mim, o Filipão ali tá fazendo coisa que é além do elenco, viu? Bem a moda antiga, bem retrancado, aquele contra-ataque, aquele futebol que ninguém gosta, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Pra mim, ali o Atlético Paranaense é surpresa ali também. A maior surpresa de todos é o Atlético Mineiro não estar. Mas aí é por outras circunstâncias. A gente tá falando de surpresa de Fluminense e Atlético Paranaense aí por trabalhos bons de técnico, e o Atlético Mineiro pelo contrário, porque derrapou contratando o Turco Mohamed, que não deu certo, e eles insistiram muito tempo com o Turco, cara. Cuca. Hã? Escuta o Cuca agora também. Enquanto ele Não. chegou, não. Não, mas o Cuca tá recuperando o time, o Atlético tava pior, cara. Não, o Atlético estava mais na frente da tabela. Tá caindo com ele também. É O Atlético- novo, tem espaço, mas hoje, analisando nesse curto espaço de tempo o trabalho do Cuca, é ruim? Cara, mas o Cuca fez o Atlético jogar de igual para igual com o Palmeiras na Libertadores, Mas cara. ele é Foi atual um campeão puta brasileiro, confronto. cara. É, gente. Ele é O atual campeão brasileiro ele lá brasileiro. ele jogou de igual para igual. Ele jogou com um a mais. Um tempo e meio. De igual para igual, nem a quantidade de jogadores era igual para igual. Então, assim, o trabalho do Cuca também é questionável. Não dá pra colocar tudo na conta. Eu também não concordo, não. Também acho que o Cuca não tá entregando tudo que ele deveria entregar, não. Tudo que ele poderia Ah, entregar, últimos- né? Os Não, últimos pra mim, o 5 Atlético- jogos do Atlético Mineiro, os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro foram 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate no Brasileiro. Os últimos 5 jogos, ou seja, o recorte atual que já é o Cuca, não é bom. Né? Não é. 3 derrotas em 5 jogos, 1 empate e 1 vitória só, é muito pouco pelo que o Atlético Mineiro tem de qualidade no seu elenco. Tá? Mas mesmo com tudo isso, ele ainda é o 7º colocado do campeonato. Ele está na beira ali para entrar na Libertadores. Mas, o André, Diga, Eduardo. eu um pouquinho além. O projeto Atlético Mineiro não é sustentável. Para mim é completamente diferente do projeto Palmeiras e Flamengo. Esse projeto Atlético Mineiro, se termina em 7º nesse campeonato, tem que tomar cuidado para não ser Cruzeiro em 23. Porque não revela jogador para vender. Que venda que o Atlético Mineiro tem? Tá gastando um puta dinheiro com o estádio, que vai muito dinheiro no estádio. E esse estádio com o time 7º, 8º, que nem a Libertadores disputa, vai arrecadar o quê? No Mineirão? Então até eu vou além. O projeto do Atlético Mineiro não é sustentável, viu? Isso é preocupante ali pro Atlético. 23, 24, viu? Tá, então, Não teve uma declaração recente, não sei se foi do presidente do Atlético, falando que hoje realmente o único dinheiro que eles têm são dos mecenas, que o resto do clube tá muito falido. Foi Não. recente isso, foi essa semana, eu acho, que ele falou. Só que os caras não vendem também. Contrato igual o Pedro falou. Contrato igual o Flamengo, são caros para resolver. Não é contrato igual o Palmeiras, que o cara vai jogar bem e vai ser vendido. Contrata para resolver. E tá em 7º. Aí você não vende. Não tem ninguém da base que tá voando para você vender por 40 milhões de euros. O que esse Atlético Mineiro vai fazer daqui a 1, 2 anos? Os caras vão continuar investindo só por amor ao clube? Não sei. Projeto preocupante. ali é complicado. Preocupante. Preocupante. Agora, só para fechar essa parte de cima da tabela aqui, e o Corinthians? Tá onde devia estar? Alguém ia imaginar que o Corinthians está ali em 4º lugar antes de começar o campeonato? Tinha que O estar. Corinthians só merece parabéns hoje, o Corinthians. Ah, tinha que estar. Tinha que estar. Para. Não, pera aí. Não. O Corinthians tinha um Não. ataque com Roger Pera, Guedes, senhores. com Pera aí, William, meus tem senhores. Renato Augusto, Não, tem não, Juliano. não, é aniversário. É aniversário do Corinthians, é parabéns, aniversário pra você nessa data querida. O que vocês estão achando? Passou da minha 1º de setembro, parabéns para você, é isso Dia mesmo. 2. E já que o Pedro chamou, vamos para o quadro Aconteceu um Dia. E a gente vai voltar exatamente para 1º de setembro de 1910, no Bom Nossa Retiro, Senhora. em São Paulo. Sabe o que aconteceu nesse dia? Às 8h30 da Corinthians noite, foi criado. às 8h30 da noite, no bairro do Bom Retiro, 5 operários das fábricas de tecelagem ali do Bom Retiro de São Paulo,
se reuniram e decidiram criar um time de futebol. Decidiram criar um time de futebol e, assim, influenciados por um time inglês que fazia uma excursão no Brasil na época, que era o Corinthians Futebol Clube, que hoje se fundiu com outro time, que se chama Corinthians Casuals, na Inglaterra, disputa divisões menores lá na Inglaterra, um time amador ainda até hoje, né? Decidiu criar o Corinthians, né? Porque a imprensa chamava o Corinthians, que estava aqui, de Corinthians Team. Então, Corinthians. E quando nasceu esse time, o Corinthians, ele já nasceu falando que era um time do povo e que o povo iria dominar o time, iria governar o time, ia fazer o time crescer. E hoje é essa potência, essa máquina, que o Corinthians hoje é uma máquina. Segundo maior time em torcida aqui do país, um dos maiores times de arrecadação também no país hoje, está atrás do Flamengo, está atrás do Atlético e do Palmeiras, mas quarto maior arrecadação do país hoje. Né? Sócio torcedor é o primeiro, né? Sócio torcedor é o primeiro programa de sócio torcedor do país, é o Corinthians. O segundo é o Vasco, por incrível que pareça. 120 mil associados. Exato. E assim, é um time que vive, a gente brinca, mas é um time que viveu muito no passado, né, da sua própria história, porque era um time que não ganhava muito título. Somente em nível nacional, ele começou a ganhar a partir da década de 90 para frente. E foi nessa época que a torcida mais cresceu. Então, assim, é uma coisa... Se você for olhar a história do Corinthians, é um time muito grande. Não só pela riqueza, né, pela toda a história, o jeito que ele foi fundado. Que já foi fundado por operários, não eram nem tipo, alguém muito rico, vou criar um time de futebol, não. Não é nada disso, né? Então, hoje, dia 1º de setembro, que o Corinthians completa 112 anos de idade, como o Pedro falou, a gente tem que só dar parabéns para você. E esse foi o Aconteceu um Dia de Hoje, lá em 1910, numa esquina do Bom Retiro, em São Paulo. 5 jovens idealistas criaram um time de futebol que virou esse gigante, essa máquina que hoje é. Valeu, gente? Então, esse era o quadro de hoje. Dá um desconto, não critica o Corinthians hoje. Desconto. Não, só ia falar agora voltando... Não, pera aí, eu só ia falar que, por exemplo, assim como o Corinthians, né, foi fundado baseado em um outro clube, hoje o Corinthians é maior que esse clube, né? Muito maior. O Flamengo também foi fundado aí com jogadores que eram do Fluminense e hoje é muito maior que o Fluminense. Então, meu irmão, eu a gente vê como uma história maneira, né? Agora, Albertinho, já que você trouxe aí, o Corinthians Casuals hoje, ele tem... a base de seguidores dele na Inglaterra hoje é 70% de brasileiros. Olha que legal isso, cara. Os torcedores do Corinthians daqui seguem o Corinthians de lá. E o Corinthians daqui ajuda o time de lá até financeiramente. Isso que eu acho legal, cara. Porque assim, apesar de não ter tipo, mais aquela ligação, aquela coisa, a gente não esquece, né? E eles têm um carinho com a gente aqui e a gente com eles lá. Isso que é interessante, eu acho uma coisa muito legal, cara. Essa coisa, esse intercâmbio que ainda existe, mesmo sendo um time amador lá. Joga, acho que a 9ª divisão, uma coisa assim, né? Então, é uma coisa complicada. Voltando pro brasileiro aqui, gente, ó, descendo um pouquinho a tabela, vou tirar esses times assim, né? O Santos, o América, o Red Bull. Eu acho que esses times não brigam por muita coisa, nem por Libertadores, mas também não devem cair. Aí aqui embaixo, aquela zona que ninguém quer estar, a gente tem 2 times grandes ali. O São Paulo e o Botafogo. Né? Pertinho ali São Paulo está pertinho da zona da degola. Uma rodada, que a gente fala. Uma rodada. Que precisa para São Paulo entrar na zona. Hoje, o Z4 está formado. Hoje o Z4 está formado por Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. Tá? Desses 4... eu acho que o Juventude já está bem encaminhado para a Série B, porque o time tem só 3 vitórias no campeonato, não apresenta o futebol que você enxergue que tem algum tipo de recuperação para escapar. Eu acho que o Juventude a gente já pode considerar que vai. Agora as outras 3 vagas ali, ó, Cuiabá, Avaí e Atlético Goianiense, que hoje estão lá, vão brigar com Curitiba, Ceará, Botafogo e São Paulo. O que vocês acham que vai dar esse entreveiro aí desses 6 times para 3 vagas para cair, cara? Alberto, o que você acha? Botafogo cai de novo?
Olha, vontade minha não vai faltar pro Botafogo cair. Mas, pô, seria loucura, né, cara, ver o Botafogo cair. Ainda mais essa temporada, com todo o investimento, subiu da maneira que foi, a torcida abraçou o projeto e tal. Mas aí o John Textor vai lá e contrata o Patrick de Paula como franchise player do Botafogo. Aí desandou tudo. Desandou, não sei, meu irmão. O Botafogo não se encontrou mais. Só que ainda assim, eu acho que eles não vão cair, não. Nem eles, nem o São Paulo. Como eu falei, em relação ao São Paulo, o Ceni é competente o suficiente para isso. Eu acho que vai ficar nessa daí, no máximo, o Cuiabá tentando sair ali, mas de resto, não acho que vai ser muito diferente do que tá hoje, não. Ô Pedro, que situação, hein? O Atlético Goianiense é o vice-lanterna do Brasileiro e pode ganhar uma Sul-Americana aí? É o que eu ia falar agora pra você. Eu acho que o Atlético Goianiense é o único que pode sair dessa zona da degola. Os outros três já estão com a faca no pescoço. E por que que eu falo isso? Porque o Atlético Goianiense, na minha cabeça, ele é uma espécie de Fortaleza. O Fortaleza precisou ser eliminado da Libertadores, precisou cair da Copa do Brasil para eles entenderem que eles precisavam focar no brasileiro. E a gente sabe que o Fortaleza tem um bom time, um excelente técnico, e quando eles estavam só com o brasileiro, tá aí. Tá aí numa disparada de uma subida louca aí, 100% no retorno, né, no segundo turno do brasileiro, e já saiu, já não se fala mais em zona de degola, já tá na Sul-Americana, muito provavelmente. E vamos ver até onde vai esse Fortaleza. O Atlético Goianiense é a mesma coisa. Eu não posso dizer que ele vai ficar nessa zona da degola, porque a gente precisa esperar a situação dele sul-americana definir. Aí entra naquela pergunta do Eduardo. A final da Libertadores, ela prejudica o Palmeiras? Eu não acho que prejudique, já respondi no tempo hábil aí. Mas a final da Sul-Americana talvez venha prejudicar o Atlético Goianiense, porque ele vai focar muito para ganhar aquele título que ele nunca chegou nem perto de ganhar. E daí ele vai ficar cada vez mais atolado nessa degola. Então vamos ver o que vai acontecer com o Goianiense para saber se ele sai dessa degola ou não. Mas os outros três eu já acho difícil de sair. Eduardo, São Paulo tá ali, ó, em 13º, a 3 pontos de entrar na zona do rebaixamento. Mas tem 1, 2, 3 times antes do São Paulo para entrar na zona também. São Paulo corre risco de rebaixamento real? Eu acho que não. Acho que não corre risco nenhum, até porque, pra mim, pessoalmente falando, tem um erro completamente de planejamento aí do São Paulo, do Rogério Ceni mesclar, não usar time titular em campeonato nenhum. Não existe time titular do São Paulo hoje. Mas, partindo da ideia de que eventualmente pode ser eliminado da Sul-Americana também, e a Copa do Brasil esquece, São Paulo foca no brasileiro, apesar de ser o time que mais empata no brasileiro, disparado, é o time que mais empata no brasileiro, isso ferra qualquer time, é suficiente para ganhar 1, 2 jogos e subir. Não tá como que mais empata? Quem que mais empata? O Ceará tem 12 empates, o São Paulo tem 11. Ah, então o Mas o Ceará Ceará passou. tá ali também. O Ceará tá ali também em 15º. Então, o empate arrebenta esse negócio de 3 pontos, né? E o São Paulo, pra mim, a partir do momento que se acontecer dele ser eliminado da Sul-Americana, ele vai focar no brasileiro e 1, 2 vitórias ali, escapa. Eu concordo com o que todo mundo tá falando que o Atlético Goianiense é o único que pode escapar ali, mas ainda é uma incógnita que acabou de trocar de técnico. Ainda tá no efeito um pouquinho game daquela motivação de todo mundo, acabou de trocar de técnico, mas daqui a 3 rodadas, daqui a 3, 4 semanas, quem vai ser esse Atlético? Ninguém sabe ainda, né? Porque não é o Jorginho sendo mantido que tá um futebol ali que você tem uma ideia do que pode acontecer igual o Fortaleza. Apesar de estar lá, manteve o técnico. Então a gente sabia o potencial do Fortaleza, sabia que era questão de tempo para sair de lá. Esse Atlético Goianiense, qual é? Ninguém sabe. O primeiro jogo ou o segundo foi contra o São Paulo, se eu não me engano. Agora, hoje. Então ainda está muito no efeito placebo do que pode ser. Para mim, 3 ali estão condenados. Acho que o Botafogo também, apesar do Frank Play, Patrick de Paulo, o Botafogo 100% de jogar o peso nisso aí. Nossa, foi uma jogada muito, muito mal. E o André? Oi. Desculpa, Eduardo. Achei que tinha acabado.
André, só para completar aí o que a gente falou, que você precisa completar, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, depois de hoje, acabou a carreira de Igor Gomes no Clube Tricolor Paulista? Porque E faltar meses para o contrato dele acabar, o São Paulo estava naquela renova, não renova renova, não renova para vender melhor, e agora? Acabou? Vai isolar ele, não joga mais, renova para vender depois, vai continuar jogando? O que você acha? olha, se dependesse da torcida do São Paulo, ele já estava afastado faz tempo. Ele já tinha até vendido para o Botafogo quando o Botafogo veio fazer uma proposta por ele há uns meses atrás, certo? O Eduardo veio com a informação de que ele pediu muito alto para renovar com o São Paulo. Nessa informação tem duas coisas que a gente pode tirar. Uma, ele não quer renovar e aí ele pede muito alto, sabendo que o São Paulo não vai renovar, porque aí ele pode sair de graça para qualquer outro time. E aí ele já pode ter algum outro time em vista que a gente não sabe ainda, tá? E segundo, ele realmente está se achando o pica do time porque ele é o único titular intocável do Rogério, tá? Eu acho Porque que se você pegar o Rogério, as escalações que o Rogério vem colocando no time desde que ele chegou, uma coisa é constante no time. Igor Gomes está sempre no time, sempre. Ele não sai. Independente da torcida xingar, o pessoal reclamar, a imprensa falar que ele não jogou. Eu acho que hoje ele ter sido expulso aos 40 minutos do primeiro tempo, o que vai acontecer com ele? Ele vai tomar um puxão de orelha do papai Rogério, não vai jogar o próximo jogo, mas no outro ele já vai estar jogando titular de novo. Eu não sei o que o Rogério enxerga, ou que o Rogério não enxerga, não sei se é teimosia dele ou não. O Igor Gomes, em alguns momentos, ele é muito útil para o time, tá? Em alguns momentos, sim. Mas tem jogos que você facilmente pode abrir mão dele para ter um pouco mais de qualidade no time, entendeu? Que ele não entrega. Ele é um jogador voluntarioso, jogador que não deixa de correr, que se entrega, faz um papel tático chato, ele faz. Mas tem jogos que você não precisa disso. E mesmo nesses jogos, ele continua mantendo o Rogério continua mantendo o Igor de titular. Então tem essas duas coisas que a gente não sabe. Ou ele já quer sair de graça, já tem alguma proposta para sair de graça, por isso não quer renovar, ou ele está realmente se achando o titular absoluto intocável, quero ser valorizado. Aí eu não sei te dizer qual das duas, né? Não, mas Eduardo, você falou talvez saiba. as duas são na visão do jogador, assim, mas visão de diretoria. A carreira dele acabou no São Paulo hoje? Não. Acho difícil, aí, porque o Rogério tem muita moral com a diretoria, né? E ele é o jogador do Rogério. Eduardo. Não, assim, falando da diretoria, eu tô gostando muito dessa diretoria de São Paulo, porque tá sendo bem realista. Então, o Igor Gomes veio com uma pedida que nem existe. Não existe. A diretoria O que ele pediu? Você sabe dizer o que ele pediu? O que eu ouvi falar é 150 mil mês. E aí, pra ele, é absurdamente. E a diretoria negou de cara, assim. E aí, das duas, como o André falou, das duas, uma. Eu acho que ele tá tentando jogar lá em cima, tentando pra baixar e renovar com o São Paulo. Só que o renovar com o São Paulo, o São Paulo tem que colocar ele no status que ele é. Aí o valor ali, a diretoria vai decidir, né? Mas tem isso de ser jogador do Rogério, que em entrevista ele já foi questionado. Com o Igor Vinícius, Igor Gomes e Diego Costa. Que ele insistiu muito com esses jogadores. Diego Costa, capitão do time hoje. Igor Vinícius jogando muito bem, sentando o Rafinha. Mas o Igor Gomes não dá. Não dá. E o São Paulo vem contratando, tem o Galopo. Vem contratando para que tenha mais qualidade no meio. O Rogério insiste nele. E a expulsão de hoje não é uma expulsão de vermelho direto num lance que ele vacilou. São 2 amarelos em 8 minutos. É assim, no mínimo uma falta de concentração do jogador. No mínimo, para não usar outra palavra. Então não dá. Uma semifinal de Sul-Americana, todo o peso que a gente já falou do São Paulo aqui, cara, em 8 minutos tomar 2 cartões amarelos, assim, não dá. Vai encerrar a carreira dele no São Paulo? Não. Vai manter isso daí que o André falou. Vai tomar um puxão de orelha, próximo jogo tá lá, tudo mais. Mas a renovação, eu acredito que não aconteça, principalmente pelo que ele vem pedindo. Beleza.
E já que a gente falou de rebaixamento Z4, né, Campeonato Brasileiro, eu tenho que levar vocês para um rolê aleatório agora. Vocês vão gostar de ver, não sei se vocês vão saber, mas vamos lá. Nesse último final de semana, o Campeonato Brasileiro teve um acesso de 4 clubes. Mas vocês vão perguntar, mas como assim 4 clubes, Campeonato Brasileiro? A gente está em setembro. A Série D do Brasileiro, 4ª divisão do nosso campeonato, definiu os 4 times que vão subir para a Série C em 2023. E nesse rolê Teve aleatório... subida do Timbu, hein? Nesse rolê aleatório de hoje, eu vou levar vocês para Natal, para Manaus, para Pouso Alegre e para São Bernardo do Campo. Por que isso? Porque nesse final de semana, o América de Natal, tradicional América de Natal, que já jogou várias vezes o Campeonato Brasileiro da Série A, estava na 4ª divisão e conseguiu voltar para a 3ª. Ele voltou depois de eliminar o Caxias, do Rio Grande do Sul, num jogo maluco. Tinha perdido o jogo de ida de 1-0, estava empatando o jogo de volta em 1-1 até os 40 do segundo tempo. Em 5 minutos eles fizeram 2 gols, fizeram 3-1 e o América está de volta à Série C. Inclusive viralizou na internet, não sei se vocês viram, um velhinho chorando copiosamente pelo acesso do América de Natal, e a filha dele posta que nem no casamento dela ele tinha chorado. Cara, isso é impagável. Essas coisas que o nosso futebol traz, cara, são coisas, assim, é a essência do nosso futebol, né? Tirando o América, em São Bernardo do Campo, o São Bernardo não é o antigo São Bernardo, o preto e branco. O São Bernardo mais recente, o Tigre, também subiu. Mas esse foi com mais facilidade. Ele já tinha vencido o jogo de ida do Tocantinópolis de 3-0 lá em Tocantins. E agora, nesse final de semana, fez 2-0 em casa e garantiu o acesso. Já era meio barbada, porque era o time que tinha a melhor campanha da primeira fase. Então, assim, já era esperado esse acesso. O terceiro time que subiu foi o Pouso Alegre, um time do interior de Minas Gerais. Esse é uma surpresa, tá? O Pouso Alegre no Campeonato Mineiro desse ano foi rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Mineiro. E mesmo assim, conseguiu subir para a 3ª divisão do Brasileiro, fazendo uma campanha consistente. E no domingo, jogando contra o Asa de Arapiraca. Lembra do Asa de Arapiraca? Eliminou o Palmeiras numa Copa do Brasil, grande Asa. Acabou sendo eliminado pelo Pouso Alegre, que ganhou os 2 jogos. 2-0 fora e 1-0 em casa. E por fim, a gente vai para Manaus, um time de apenas 3 anos de existência, um time empresa, clube empresa, o Amazonas Futebol Clube, que tem como mascote a onça pintada, conseguiu o acesso para a 3ª divisão. Apenas 3 anos de vida, cara. É algo assim meio surreal, né? Ele conseguiu eliminar a Portuguesa do Rio de Janeiro, depois de empatar no Rio por 1-1, ganhou lá em Manaus de 3-2, também garantiu o acesso. Então hoje a gente passeou um pouquinho pelo nosso Brasil, pelo nosso vasto país, para ver esses 4 times que estão subindo de divisão. E aproveitando esse tema de subir de divisão, hoje, o Grêmio, o tradicional Grêmio de futebol porto-alegrense, anunciou a troca de técnico. Roger Machado não é mais o técnico do Grêmio. E adivinhem quem vai assumir o Grêmio agora? Pai Pedro, Renato. por favor. Renatinho Gaúcho, o ídolo pela 4ª vez no clube, hein? 4ª vez. Renato Gaúcho no Grêmio. De novo. É isso, Agora, 4ª vez. E ele entra com o mesmo número de jogo, quer dizer, deixa eu reformular isso. Eu li que o Roger Machado foi demitido do Grêmio com 37 jogos sob o comando do time. E o Renato Gaúcho, no último trabalho dele, foi demitido do Flamengo com 37 jogos de trabalho também. Agora ele entra com o mesmo tempo que o Roger saiu. Vamos ver como é que vai ser essa coincidência aí. Albertinho, que teve o Renato como treinador do Flamengo aí, o que você acha dessa troca do Grêmio? Será que agora o Grêmio sobe? Porque tá perigando, né? Agora voltou pra casa, né, cara? O Renato voltou pra casa. Tem um amigo meu, gaúcho, que eu ficava sacaneando muito ele. Eu falava, cara, o Renato não pode sair do Grêmio. Se o Renato sair do Grêmio, vocês vão se arrepender. Porque eles estavam pedindo o Renato fora do Grêmio há muito tempo. E o Renato saiu e deu no que deu. Falei muito no ouvido dele.
Mas eu acho que o Renato tem tudo pra organizar ali a casa, tentar botar alguma moral nessa diretoria fraquíssima do Grêmio e recuperar aí o Grêmio pra essa Série B ainda, tentar conseguir subir. Eduardo, eu sei que você é um fã do Renato Gaúcho, né? O que você acha dele voltar pro Grêmio agora, cara? Rapaz, eu tava pensando nisso exatamente agora. Então, pra mim, só ampliando um pouquinho, discutindo Renato Gaúcho e Roger Machado, né? Aí todo mundo aqui já sabe, mas enfim, vamos ficar aqui no ar, né? Eu discuto muito, muito, muito esse futebol quando o técnico tenta impor alguma coisa extremamente tática, alguma coisa extremamente disciplinada, principalmente aqui no Brasil, principalmente aqui no futebol sul-americano, onde cada país tem que entender a sua essência e entender como cada país futebolisticamente funciona. E aí na Europa, beleza. Aqui, eu sou fã do Renato Gaúcho e eu acho que o Roger Machado, a tendência dele é cada vez dar certo menos por por essa trava tática que ele tem, que é os técnicos modernos. Discuti muito o Rogério isso também, de ter tão travado essa questão tática. E tudo bem que o Renato Gaúcho poderia evoluir um pouquinho nisso daí. Mas se eu tiver que escolher entre um e outro, eu vou no Renato, que é assim, futebol tem que ser moleque, futebol tem que ser ousado, o lateral tem que pensar em marcar o ponto, não o ponto a marcar o lateral. Eu gosto do Renato. Acho que vai dar super certo ali. Acho que vai subir, vai voltar a ter o status que ele tinha. Realmente uma pena que ele não deu certo no Flamengo. Até discuto isso não deu certo, mas enfim. Acho que o Renato dá esse espaço para o jogador que muito técnico moderno faz o cara, o ponta se preocupar com o lateral e não o contrário. Eu acho que vai dar certo. E aproveitando que a gente já falou dessa movimentação de mercado do Grêmio, hoje, dia 1º de setembro, fechou a janela europeia de contratações. Tivemos algumas movimentações interessantes hoje, no último dia, lá na Europa. Normalmente é um dia agitado, mas eu vou passar para vocês quais foram as últimas, né, e as mais importantes, digamos assim. O Alberto já trouxe para a gente que o Lázaro saiu mesmo, né, para o Almeria. Isso. Você envolveu o nosso futebol brasileiro, mas a gente teve o Arthur. Lembram do Arthur, do Grêmio? O Arthur saindo da Juventus e indo para o Liverpool. O Liverpool, o Klopp disse que ia atrás de um meio-campista mesmo. Para mim, esse meio-campista que ele queria era o Lucas Paquetá, porque ele chegou a falar que o meio-campista que ele queria assinou por outro clube. E aí, vai você mesmo, sabe assim? E trouxe o Arthur. Aí ele não achou ninguém contra o Arthur. O Arthur é um ano de empréstimo, né? Só para deixar claro. Sim, sim. Mas tem opção de compra, né? Isso. Outros times que também se acertaram nesse último dia foi o Chelsea com o Barcelona, né? Já tinha se arrastando por alguns dias essa novela do Aubameyang com o Barça, com o Chelsea. O Chelsea conseguiu fazer essa transferência, envolveu o Marcos Alonso. Então o Marcos Alonso vai defender as cores do Barcelona e o Aubameyang vai para o Chelsea. O Alba, ele está contundido, né? Ele tem um problema na mandíbula que está quebrada, mas o Chelsea diz que não tem problema, que ele tem o tempo para se recuperar e entrar no time, tá? Uma outra coisa Até porque o Chelsea tá voando, né? Tá em 10º no campeonato, só aperta horroroso. E os caras, não, fica tranquilo, fica no seu tempo, a gente espera que Valeu, Chelsea. Um assalto na casa dele, rapaz. Pelo amor de Deus. Assalto, cara. Foi espancado dentro de casa. Gente. Não, eu sei, mas eu tô querendo dizer o seguinte, o Chelsea, tipo, dizendo que a gente tem tempo, não, o Chelsea não tem tempo não, a gente entende o que aconteceu com o Alba, legal, vai se recuperar, tudo certo, mas o Chelsea dá uma declaração e falou assim, não, a gente vai esperar porque tá sussa aqui, ó, tá tranquilão, não tá, pai, não tá, de verdade. Uma outra coisa que me chamou a atenção na janela hoje também foi que a Juve, que perdeu o Arthur, né, trouxe o Paredes do PSG, o argentino meio-campista, né? Não sei se é uma reposição da mesma posição ali, mas acho que a Juventus até saiu por cima nessa aí, né? Acredito que
O PSG tá fazendo uma limpa, tentou se livrar dele. Eu acredito que esse daí é mais uma expulsão a lá Mbappé do que uma contratação da Juve, né, velho? Mas ao mesmo tempo o PSG trouxe o Soler do Valência, né? Que também é meio campista. A intenção Então, era assim, limpar os argentinos. Era só isso? Era limpar os argentinos. O Mbappé Mas não o quer Messi mais ficou lá, argentino. pô. Aí o Messi. Esse aí ele não consegue ainda. Tem que comer muito feijão com arroz. Ainda, Então. gostei do. Então, mas assim, no último dia, de principal, além disso, foi a contratação do William, né, pelo Fulham, que assinou de. O William estava esperando, porque parece que tinha uma segunda proposta de algum time da Premier League, que a gente não sabe qual é, né? E no fim das contas não deu certo e ele assinou mesmo com o Fulham, então ele vai ser companheiro lá do Andreas Pereira, lá no time De- do. de- eu, a- de eu acho Londres, né? que deveria ser o Leicester. Daí ele olhou ali, lanterna do campeonato, só chumbo. Ele falou assim, não, eu vou pro Fulham mesmo, tá tranquilo. Vardy perdendo gol cara a cara com o goleiro o tempo É, inteiro. Nossa Que fase, senhora. né? aquela Que fase. musiquinha Vardy's on fire, ninguém canta mais porque ele não faz mais gol. Tá nesse nível aí. É Eu acho que complicado. vai fazer mais bem com o William que o William pro Fulham, hein? E só que assim, gente, de toda a janela, eu acho que a notícia principal é uma não saída, né? O Pedro trouxe no destaque inicial dele aqui, que desde que começou a janela, a novela Cristiano Ronaldo e Manchester United, né, vinha se desenrolando. Todo dia era um time diferente para onde ele vai. Ah, agora é tal time. Ah, é Olympique. Ah, é Chelsea. Ah, Napoli. Até o Sporting de Portugal foi ventilado nessa novela Forte. toda aí. Todos os times, ele foi oferecido, todos da Champions. E no fim das contas ele vai ficar no Manchester United. Que, na minha opinião, fez uma janela muito interessante com o Casemiro, com o Antony, né? Com o zagueiro, né? Que eles Lisandro. trouxeram. Isso. Lisandro Martinez, né? Mexicano, né? Ele, né? Isso. Achou que nem uma luva ali com o Varane, viu? Espetáculo. E como Então. consequência eu tiro o Maguire, tá tudo certo. Alberto, o que você achou do Manchester United? Cristiano Ronaldo fez certo em ficar? Eu queria ver ele na Champions, né, cara? É triste ver o Cristiano Ronaldo jogando uma Europa League. O cara é o maior artilheiro da história da Champions League jogando uma Europa League. Mas, de qualquer jeito, entre as opções que ele tinha, o Bayern não queria. Real Madrid também não. Meu irmão, não era pra ele ir pro Atlético. Não consigo ver ele vestindo a camisa do Atlético. Não consigo ver ele vestindo a camisa do Olympique de Marseille. Não consigo ver ele vestindo a camisa do Napoli. Então, é aquilo. Melhor ficar lá mesmo. Recompõe o clube. Eleva de novo o clube pra Champions League. Pode até garantir uma Europa League aí, que eu acho que não vai ficar de mau tamanho pro United. E começar essa reformulação. Tem bons jogadores aí, como você falou, o United se reforçou. Tem o Antony, tem o Casemiro, tem o Martinez. O futuro do United é muito bom. Então ele apostar nesse futuro junto com o United foi interessante, mesmo sabendo que o estrelismo dele pode ter sido prejudicado. Porque o Ten Hag vai querer botar ele no banco algumas vezes. Ele já mostrou isso. Eduardo, foi ventilado aí nessas milhares de propostas que ele teria recebido que ele poderia parar no Barcelona. Você acha que o Cristiano Ronaldo aceitaria jogar no Barcelona? Acho que não. Eu cravo, tenho certeza que não? Não. Eu acho que não. Até porque teve um colega que me colocou uma pulga atrás da orelha quando eu falei disso daí também, igual o Bertinho trouxe, que eu não consigo ver o. E aí me falou assim, e será que ele não tá fazendo isso só para ele tentar se manter como o maior artilheiro da Champions? E eu falei, puta merda, nunca não tinha pensado nisso. Talvez no interno do Cristiano Ronaldo, se manter como o maior artilheiro da Champions era mais importante do que qualquer outra coisa. Dentro disso, aceitaria ir para time A, B ou C? Putz, me colocou uma pulga atrás da orelha que eu não tinha. O projeto, o Manchester é o melhor disparado. Enquanto ser o maior artilheiro da Champions, será que ele tem receio do Messi passar ele jogando no PSG?
Porque malha malha, se ele tá num time pequeno, ele faria uns 6 gols, 8 gols, talvez, ali na primeira fase. Então, será que essa, no final das contas, era a intenção dele? Não sei. E Pedro, para encerrar o assunto CR7, você que trouxe o destaque dele, o que você achou dessas notícias pingando todo santo dia do CR7 aqui, CR7 ali? Isso é bom ou é ruim, no fim das contas, para ele? Eu acredito que tenha sido bom. Foi, na verdade, o que a gente esperava que acontecesse. Porque, na minha opinião, eu posso estar errado, mas o Manchester, o Barcelona e o Newcastle foram os que melhores se reforçaram nessa janela aí. Eu não consigo enxergar outro tão que se reforçaram com tantos reforços e com bons reforços, né? Foram bastantes reforços. E aquilo que eu já falei para vocês em off, Cristiano Ronaldo é uma espécie de Zé Roberto, né, cara? O Zé Roberto, ele jogou até 43 anos de idade, o Cristiano Ronaldo tem 37 com um físico robô. Ele fica um ano fora da Champions, que ele não queria ficar. Mas ele não vai encerrar a carreira agora. Ele tem mais uns 3 anos de carreira aí, e se quiser ainda joga mais ainda. Então acredito que se for para artilharia e tudo mais, que ele esteja num time de ponta, que é o Manchester United, que ele tenha a chance de ganhar novamente essa Champions e que ele ajude um time que despontou ele para o futebol, para todas as Champions que ele ganhou, para esse recorde que ele tem, a se reerguer da forma que era grande quando ele saiu. Eu acho digno isso ter acontecido, ele ter ficado no clube. Interessante, não? É um bom ponto de vista. Agora, para fechar, para a gente poder terminar o assunto aqui do mercado da bola, eu achei muito interessante, uma coisa que me chamou muita atenção, é que muitos jogadores da seleção brasileira se movimentaram nessa janela, né? Buscando novos times, novos ares, novos desafios, saindo da zona de conforto. Até que ponto vocês acham que esse tipo de movimentação em ano de Copa do Mundo, ou a meses da Copa do Mundo, traz benefícios para a nossa seleção na Copa e para os jogadores que se movimentaram aí? Em especial, aqui a gente pode falar do Lucas Paquetá, do Rafinha, né, e do próprio Antony. Eduardo, o que você acha? Casemiro, Richarlison também. Não, tiveram vários. Gabriel Jesus. Então, Sim. eu acho que o Brasil vai ganhar muito com isso, porque vai manter um nível de concentração, de intensidade, de entrega, esses caras que estão em clubes novos, que vai sair do banho-maria. O Casemiro já tinha um status no Real Madrid que talvez ele pudesse se poupar para a Copa do Mundo. O Rafinha no Leeds, eu tô tranquilo aqui. Talvez isso poderia até prejudicar. Colocar todo mundo num desafio novo. O Antony no Ajax ficou fora de 2 jogos, numa de negociação, né? Colocar todo mundo em clube novo, eu acho que psicologicamente a seleção não perde nada quando eles forem para a seleção, e enquanto no clube vai exigir um trabalho, uma renovação deles, uma concentração, e a seleção, enquanto Copa do Mundo daqui a meses, só tem a ganhar. E você não acha que foi até bom pro Tite isso daí, para ele, como Ótimo. justificativa de convocação, assim, não pelo futebol, porque olha o meu raciocínio. Ele convocar o Rafinha, que joga no Barcelona, não tem mais peso do que convocar o Rafinha, que joga no Leeds, pro brasileiro que não conhece o Rafinha, não sabe onde ele joga, que não assiste a Premier League. Não. Conhece, entre aspas, conhece na seleção brasileira um jogo ou outro que vê, entendeu? Mas tem cara que não assiste Premier League, né? Daí agora o Rafinha do Barcelona, tem muito peso o nome, né? Do clube para onde ele foi. O outro nome que você citou, o Antony. Todo mundo sabe que joga muito, é um nome mais conhecido que o Rafinha, mas era o Antony do Ajax. Agora é o Antony do Manchester United que vai jogar do lado do CR7. Você está vendo o peso dos atacantes do Brasil também? Até ajuda a convocação para o Tite, eu acho. Daí, numa eventual cagada de ele deixar o Pedro fora, ele tem até uma justificativa para falar esses nomes, entendeu? Não são nomes qualquer, são nomes de grandes clubes europeus e blá 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 blá. Eu acho que tem isso daí também, cara. Ô Pedro, só cortando o Albertinho aí que ia falar, mas só para complementar uma coisa que você falou, em off aqui a gente falou sobre o Cristiano Ronaldo
do medo que o adversário tem se ele for titular, né? Na hora de cumprimentar e tudo mais. Eu acho que isso tem um ganho para a seleção. Acho que agora as outras seleções vão enfrentar o Antony do Manchester. As outras seleções vão enfrentar o Rafinha do Barcelona. Isso. Então, Entendeu? Tudo bem que esses caras têm que se provar ainda, mas mudou, né? Muitos status, né? A gente tá falando de 2 meses aí. 3 meses. Muitos status, as outras seleções tendem mais a ter um receio de enfrentar o Antony do Manchester, o Rafinha do Barcelona. Aí isso eu acho que faz muito sentido. Eu E também. você, Alberto? Eu ia complementar falando muito do Gabriel Jesus, cara, que é um cara que tá despontando nesse início de temporada. E que se não tivesse sido pro Arsenal, não tivesse jogando na posição que ele tá agora, talvez a gente até estaria falando, pô, por mim nem levava o Gabriel Jesus pra Copa. Mas não, hoje ele é um cara que tá sendo decisivo, tá fazendo muito gol, tá jogando bem, tá jogando leve, tá com vontade de jogar. E outro ponto também é o Casemiro também, dele tá com essa vontade de jogar de novo. Porque às vezes o cara no Real Madrid, pô, ganhou mais uma Champions, que ele vai... Qual é a vontade? A gente já discutiu isso várias vezes lá no grupo. Qual é a vontade do cara de querer ganhar de novo? E perto de uma Copa, você se desafiar, sair de um clube que está totalmente confortável, você é ídolo, é campeão, e ir pro United em crise, meu irmão, pra tentar reerguer, é outro papo. Então o cara também tá animado, você vê que ele tá animado. E isso que vocês falaram de agora, não é mais o Antony do Ajax, é o Antony do Manchester United. Não é mais o Rafinha do Leeds, é o Rafinha do Barcelona. Não é mais o Richarlison do Everton, é o Richarlison do Tottenham. Isso também pesa muito. O problema, eu acho que o único que saiu perdendo nessa história toda foi o Lucas Paquetá. Que poderia muito bem ter ido para um clube gigante. Poderia muito bem ser o Lucas Paquetá do Liverpool. Poderia ser muito bem o Lucas Paquetá do Real Madrid. Mas ele preferiu ser o Lucas Paquetá do West Ham. Então, eu acho que ele aí foi o único que saiu mais prejudicado nessa história toda. E como eu disse antes, né, o próprio Jürgen Klopp deu a entender que o meia que ele queria era o Paquetá. Ele falou, ele acertou contra o time, isso acontece, né? Para mim ficou muito claro, porque foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia que o West Ham anunciou, ele me soltou essa de que o que a gente queria assinou contra o time. Então, para mim, o Klopp queria o Paquetá, entendeu? E trabalhar com o Klopp e jogar no Liverpool teria um peso absurdo, é exatamente o que você falou. O Lucas Paquetá seguindo esse caminho, me vem muito na cabeça o Felipe Coutinho não rendendo em time grandes e ser o Felipe Coutinho do Aston Villa. Entendeu? É a mesma coisa. O Lucas Paquetá vai ser o Felipe Coutinho do Aston Villa ou o Lucas Paquetá vai ser o Lucas Paquetá da seleção? O cara, ou camisa 10 que não é, que é o 10, não, o Neymar usa 10, mas ele é o 10, né? O camisa 10 da seleção vai distribuir o jogo, vai ser o cara. Então assim, esses meias que tinham tudo para despontar aqui, uma hora vem Oscar, outra hora vem Felipe Coutinho, agora a gente tá apostando no Paquetá e o cara escolhe o West Ham 2 meses antes da Copa, eu fico meio cabreiro, porque teve a opção de jogar no Liverpool e dava para ir para outro clube, né? É complicado. Se o Douglas Silva sai do Aston Villa, meu irmão, e vai reforçar um clube grande, um Manchester City da vida, também era outro que subiria o degrau dele na seleção. Não tenho dúvida nenhuma disso, cara. E o Douglas Luiz teve a proposta do Arsenal na mesa, só que ele não assinou, né? Sim. Não aceitou. Preferiu Douglas Luiz, o homem dos gols olímpicos. Sim. Vendo muito vídeo do Pet. Depois de Marcelinho Carioca, só tem ele no Brasil que faz. Eita, que beleza, hein? Ai. Gente, para variar, papo excelente. A gente terminou aqui as nossas pautas todas. Só que, antes da gente começar os nossos encerramentos aqui, tem um quadro aqui que a gente precisa pôr no ar. Pedrão, fala pra gente aí. O que a gente tem que assistir, mano? Assiste aí, velho. Assiste aí? Cara, é o seguinte. O que tá em alta hoje em dia? Que time que tá atropelando todo mundo? Flamengo, né? Então, meu irmão, não tem como assistir outra coisa que não seja o documentário do Adriano Imperador, cara. É uma maravilha, só 3 capítulos. Vocês vão gostar, vocês vão adorar. 1 hora e pouquinho você encerra o documentário e é excelente. Para quem tem assina a internet fibra daquela operadora que se chamava Telefônica e não chama mais, para quem assina a fibra dela tem liberado o Paramount, e nesse streaming do Paramount você assiste lá de graça o Adriano Imperador documentário. Eu indico a vocês, indico para quem possa nos ouvir, que é muito bom.
Opa, excelente, hein? Legal, boa dica. Vamos assistir sim, gente. Então vamos começar os nossos encerramentos aqui. Alberto, suas considerações finais, por favor. Não, cara, mais uma vez um prazer estar com vocês. Semana que vem temos aí mais jogos de Libertadores, decisão de Libertadores, vamos ter final da Libertadores já definida, né? Mais uma movimentação aí no Brasileirão, campeonatos internacionais. E é isso, vamos que vamos. Vamos seguir com o podcast aí só pra cima. Obrigado, Alberto. Eduardo, suas considerações finais. Para mim é a extensão do nosso grupo aqui, né? Para mim vale muito. Então, o Albertinho falou aí, continuar a semana que vem. Brasileiro. Daqui a pouco a gente tem os esportes americanos aí para incluir no nosso podcast. Aí A NFL tem tá espaço para chegando. dar um cabo. Obrigado, Eduardo. É nóis. Pedro, suas considerações finais, cara. É só agradecer aí pelo meu primeira live, meu primeiro programa aí com vocês, foi legal pra caramba. E dizer nas considerações finais o que a gente esqueceu de falar nas considerações iniciais, pelo menos ao meu ver. Bora. Explicar o nome Compadre Cast, né? Explicar de onde surgiu essa brincadeira, a gente não explicou nada, mas tem nosso amigo aqui, ó. Não sei pra vocês, mas na minha tela ele tá aqui em cima de mim, nosso amigo Eduardo. Ele tem os compadres dos filhos dele, que você pode ver que é bastante filho, né? Porque já tem um monte de compadre aqui. Então por isso que chama Compadre Cast. A gente é tudo compadre e a gente resolve essa resenha no WhatsApp e agora transformando ela de tanta qualidade que vem no WhatsApp e tantas horas de trabalho perdida falando de esporte, que a gente resolveu trazer o esporte para live, né? Que é mais fácil. É isso. Agradeço a todos vocês. Vamos ver o que acontece aí nessa rodada do Brasileirão. E eu vou pensando aqui quem eu vou colocar no lugar do Lázaro no Fantasy Game. Que beleza. Bom, eu só tenho que agradecer vocês, agradecer os três que participaram comigo aqui, que me ajudaram, que fazem comigo com o Padrecast. Avisar vocês que semana que vem, vocês não falaram, mas precisa ser dito, tem a primeira rodada da Champions League. Né? Vai começar. Né? Então vai ter mais uma coisa pra gente falar semana que vem. Não percam o próximo com o Podcast. Tá? A gente espera vocês com todo o nosso carinho. Como vocês viram aqui, a nossa resenha não para. A gente tem o que falar, tem conteúdo. E, de novo, muito obrigado por terem ouvido a gente. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Fui! Valeu, Andrezão. Valeu, Du. Valeu, Alberto.